Aí a fala de Alisson, esta semana apresentado na Ponte. É uma motivação sim, a gente vem do Atlético aí, uma campanha muito boa, então a gente espera continuar fazendo um bom trabalho para que consiga ajudar a Ponte nessa Série B com seus objetivos. Tem uma amizade, ele me ajudou muito lá no Atlético, me falou das características que agradam aqui na Ponte, né, que é o cara coração, o cara que se entrega mesmo, e isso a torcida pode ter certeza que não vai faltar. Eu sou um cara que, onde vou, procuro dar meu melhor, com muita vontade, muita raça, porque pode ter certeza que não vai faltar isso nunca de mim. No dia a dia a gente vai se conhecendo melhor, né? Cheguei agora tem uma semana, já vi que o grupo é um grupo família, um grupo que todo mundo ajuda todo mundo, e com isso a gente vai crescendo, vai conhecendo cada dia mais o companheiro, e quem tem que ganhar é a Ponte Preta, que vamos dar sempre o nosso melhor para ajudar a Ponte Preta no objetivo que é conseguir o acesso. Eu sou um volante que jogo como primeiro e segundo volante, com muita força, marcação. Quando recupero essa bola, procuro sempre conduzi-la para conseguir servir meus companheiros. E pode esperar de mim isso, muita vontade, um cara que se entrega bastante, que quando tem a bola procura jogar também, que dá o desafogo para o time. Bem tranquilo, o jogador que é contratado pela Ponte, ele sabe que é uma camisa pesada, uma camisa que onde chega tem que mostrar sua qualidade, vontade principalmente, que não pode faltar, tem que honrar com o seu nome, com a sua profissão. Então acho que vou sempre dar o meu melhor para poder agradar principalmente a torcida e a mim também, né, que tenho que sempre estar no dia a dia dando o meu melhor. Quero convidar vocês aí para nesse sábado estar lotando nosso estádio, fazer uma festa bonita. Tenho certeza que vamos correr os 90 minutos para presenteá-los vocês com essa vitória. Muito bem, esse é o Alisson volante chegando na Ponte, sendo apresentado. E agora fala do Roger, que voltou a ser técnico da Inter de Limeira. O Roger, repito, foi do Atlético, lá de São João del Rei, belíssimo mineiro, né? A Inter está disputando o Brasileiro da Série D de dado. E na estreia empatou 0-0 com a Caldense lá em Poços de Caldas. E no sábado a Inter de Limeira recebe o Pouso Alegre, lá de Minas Gerais. É a Série D, hein? Ô Roger, vamos lá, uma fala sua aí, belo trabalho lá em Minas, hein, Roger? Deus abençoou, realmente, pô, a gente conseguiu entregar, pô, maravilha, o título, né, meu, nesse começo de carreira, é importante também para desconfigurar um pouco o atleta, né, meu? Alisson volante, baita do volante, é um cara extremamente moderno, é um jovem promissor, cara da Ponte, joga, corajoso, marca muito forte, bom passe, aqueles achados do interior que quem procura acha. Então eu tenho certeza que a Ponte achou uma joia, lapidar, cuidar da cabeça por ser jovem, né? Daqui a pouco altos e baixos aconteceram lá comigo, um jogo muito bom, outro jogo muito ruim, mas no geral um equilíbrio, tá? Jogador moderno, médio, né? Aquele 8, sabe? O cara de pisar na área, marcar, fazer uma boa cobertura. A Ponte fez uma grande. O Douglas também, o pequenininho, o ponta, muito bom jogador, cara. Entrega pra caramba, tenho certeza que foi bom. Tá bom, Roger. Muito obrigado pelas suas informações e boa sorte mais uma vez para você na Inter de Limeira. Você conseguiu fazer 80% na Inter de Limeira que ele fez no Atlético lá de São João del Rei, Galega. Mas é importante dizer que o Roger ele foi contratado pela Inter no ano passado para ser o atacante no Campeonato Paulista. E aí encerrou a carreira, assumiu o time num momento delicado na Série D. Lembra que era o Coelho, o treinador, né? E aí o Coelho foi demitido, o Roger assumiu. Isso. Coelho, né? O Roger assumiu e fez um belo trabalho de recuperação, né? O problema é que ele ainda não tinha os cursos, lembra que ele inclusive disse, olha, vou parar agora, vou estudar, vou fazer os cursos. Aí foi para a CBF, fez os cursos, aceitou o convite lá do Atlético e fez um belíssimo trabalho num clube desconhecido, né, Edu? Lá em São João del Rei. E foi lá e chegou na semifinal do Campeonato Mineiro. Olha, não é pra qualquer um, hein? Você sabe quanto é que custa um curso na CBF? Eu sei, eu fiz todos. Você fez? Fiz. Então vamos ver se bate com a minha informação. Vamos lá. Ô CH, quanto você acha que custa um curso na CBF pra treineiro? Ou pra aperfeiçoar o treinador? Custa caro. A coisa é caríssimo. CH não arriscou, ele falou, custa caro. Você sabe o valor ou não? Não. Falaram que é 50 mil reais. Não é isso tudo. Não é isso aí. Não é isso tudo. Não, assim, ó, veja bem, Edu. Pra você, do início dos cursos até o final, que é a licença Pro,
A licença Pro, ela te dá o direito de trabalhar em qualquer seleção do mundo. Habilita você entrar na beira do gramado em qualquer campeonato. Em qualquer campeonato, em qualquer seleção, inclusive. Mas você não chega lá e já faz esse curso, você tem que fazer outro curso. Não, você tem que começar no B, né? Você começa no licença B, aí tem São dois cursos, licença B. Aí você tira a licença B. A licença B já te dá o direito de trabalhar nas categorias de base. Mas no profissional não? Profissional ainda não. Aliás, eu acho que na Série A2 pode. Na Série A2 pode. Na Série A2 pode. Mas aí, campeonatos brasileiros não. Então, e aí você tem que fazer a licença A. Então, a licença B são 2, é isso? São 2 cursos. São 2 cursos da licença B. E aí você vai para a licença A. Licença A, que é o último. Não. Não? Aí são mais 2 cursos e tem o curso do aperfeiçoamento, né? Que é uma espécie de mestrado, sabe? Então, E aí você vai para A. Aí, são 5 no total. E aí você vai para Pro. A licença Pro é a última. São 6 cursos. Para chegar? Ah, tá. O Gil Kleber é chato, hein? Meu Deus do céu, cara. Pô, tava tudo legal aqui no estúdio, maravilhoso ao lado do Edu Pinheiro. Tava morrendo de saudade de estar aqui ao lado do Edu. E aí vem o Gil Kleber e fica. É aqui, né? Pô, por que você não ficou lá embaixo, Gil Kleber? O Edu, então. Na verdade, o seu cantinho tá esperando lá. Na verdade, é o seguinte: os ouvintes não entendem. Eles ficam conversando, um olhando pro outro, e o ouvinte que tá no YouTube fica olhando pra sua orelha. Ah, tá. Desculpe, ouvintes do YouTube. Então, desculpe aí o nosso Então vamos voltando, Edu. Eu não tô acostumado com a câmera aí. Edu, voltando lá então, esses 50 mil reais é para finalizar, é tudo junto. É o pacote junto. Exatamente. Eu sei porque tem um amigo meu que o filho dele trabalha na Bulgária. Trabalha comigo na prefeitura, trabalha comigo, mesmo setor, mesa com mesa. O filho dele trabalha na Bulgária. Ele já me falou 300 vezes o nome do time e tudo. E ele veio fazer ele é, como é que chama aquela função que... Analista. Analista de desempenho. Analista de desempenho, você falou tudo. E o time dele na Bulgária foi campeão de novo, campeão nacional da Bulgária, pela 4ª vez consecutiva. Puxa vida. Disputa... E ele é um analista lá. Ele é um analista lá. Que legal. E ele aqui trabalhou um pouquinho na ponte, trabalhou lá, e aí esse menino se firmou lá, mas lá também, ele aprendeu búlgaro. Ah, isso é importante. Ele não é fácil não aprender o búlgaro. Não. Bom, mas enfim, e ele veio fazer os pacotes, então 50 mil, acho que é tudo, então. É tudo. E assim, todos os cursos. E qualquer um pode fazer ou você tem que fazer um estágio no clube? Não. Para você fazer o curso? Qualquer um pode fazer, mas assim, vamos supor, que nem eu, Gleg, que fui jogador, que trabalhei com futebol praticamente que a vida toda, você não é regalias, mas você já tem alguns passos à frente. Então, a licença B, por exemplo, são 2, não são? Eu só precisei fazer 1. A licença A são 3, eu precisei fazer 2. Então, você vai eliminando por estar, né? Você vê, olha, o Tite, esses treinadores já mais acima aí, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, Renato Gaúcho, esses caras, Edu, eles já foram direto para a licença Pro. Né? Já pularam, não precisa fazer o de base. Exatamente. Então, isso que eu quero entender. Quando o cara já é do meio e ele já pula alguns ele já cursos, tem, exatamente. Já vai pro Pro. Já vai pro Pro. Mas devido ao currículo. Devido ao currículo, exatamente. Então, mas eu não entendo isso. Mas sem o Pro, você não entra no gramado, né? Você sabe que é claro e óbvio que teve muita discussão sobre isso. Inclusive o Renato Gaúcho, lembra? Falando, teria que estuda aí, mas eu tô aqui, campeão não sei do que, campeão da Libertadores, tal, não sei o que, não precisa estudar, o estudo é o campo, é o dia a dia, mas hoje é regra, né, Edu? E no mundo inteiro, tá? Quando eu trabalhei na Coreia, eu precisei finalizar o meu curso aqui para poder viajar. Então, isso que eu ia perguntar. Sem o curso, você não trabalha em clube nenhum. Aqui no Brasil, eles dão um jeitinho, né? Fora, não. Mas o curso da CBF é internacional. Você fez, você trabalha em qualquer lugar. Qualquer lugar, exatamente. Então, é por isso que os clubes, quando eles mandam embora o treineiro, tem dificuldade de um interino hoje. Porque pro interino ficar na beira do gramado, ele precisa ter o curso. Precisa ter o curso. Precisa ter o curso. Exatamente. Tá bom. 50 mil reais, hein? Vale a pena. Mas também quanto é que ganha um treineiro também? Depende do time, depende do campeonato, né? Vamos dar uma faturada. A gente volta já com informações do Guarani. Agora são 15 horas e 18 minutos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Carlos Batista. Derby Campineiro 203, Guarani, Ponte Preta, dia 8 de maio, Dia das Mães, 4 da tarde, a melhor cobertura aqui pela Rádio Bandeirantes, a primeira emissora de Campinas a transmitir um derby e vem transmitindo ininterruptamente até hoje. Derby 203, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e Impacto Prime Campinas. A loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviço de suspensão, amortecedores e freio. Impacto Prime Campinas.com.br. Alô, Ponte Pretano! A macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Ou Ponte Pass com 50% de desconto para os 2 próximos jogos contra o CRB e Brusque. Atenção, sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheçam os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Carlos Batista. Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Veja na gôndola quando for comprar temperos. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas da família Sato. Antônio Sato pai e o Glauco Sato filho. Sato pai e Sato filho. Ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Aroma das Ervas. Bandeirantes. Bandeirantes. Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, Sato pai, Sato filho, eu fiquei conhecendo, encontrei. O senhor não trabalha com Batista, sou eu mesmo. Rapaz, e me presentearam, hein, com belíssimas, uma sacola sensacional, espetacular. Essa sacolinha do Aroma das Ervas é impressionante. Sensacional. Você sabe que a dona Juliana tá lá em casa perguntando, né? Quando que chega? Calma, mas chegar. Sorte sua, que os pratos, né, serão sensacionais. Maravilhosos. Com os temperos sensacionais. Do Sato pai, Sato filho. Olha, vamos lá, uma sonora aqui do Diogo Rossi, um repórter de Porto Alegre. Informações do Grêmio, adversário do Guarani. Oi, Diogo Rossi. Diogo
Diogo Rossi, queria saber se o Diogo Silva, vai chamar o Bambam do Grêmio lá, que não jogou com uma Diego Souza. Eu acho que o Diego Souza vai jogar. Vai jogar. Aí. E o Bitelo, vocês não começam hoje com palhaçada com o Bitelo, hein? Bitelo é dúvida, né? Mas o problema, Edu, é que o Tigrão ainda até o momento não falou se o Bitelo vai entrar ou se ele vai sair. Nós precisamos, é claro que só vamos saber disso na hora que sair a escalação do Grêmio, né? Mas o Tigrão, como não está hoje na transmissão, ele vai ficar sem saber se o Bitelo entra ou se o Bitelo sai. Bom, o Ronaldo Alves não vai jogar, CH. Você disse na sua manchete, baixa na zaga do Guarani. Na sua opinião, quem que tem que entrar no lugar dele, hein, CH? Antes disso, eu queria chamar a atenção do amigo. Sim. Esse Elias que vai jogar no lugar do Ferreirinha, atacante do lado esquerdo. Você sabia que ele foi revelado no Guarani? Olha. Ele é o originário da escolinha do André Cruz. Não sabia não, seu CH. E ele jogava na base do Guarani como lateral direito. Aí eles fizeram um acordo, o Guarani tem 30% dos direitos econômicos desse moço, e ele está lá no Grêmio desde sub-17. E ele hoje vai jogar contra o Guarani, justamente o clube que acabou o revelando. A escolinha você conhece, a Aliança Medalha de Ouro, é um projeto encabeçado pelo André Cruz. E ele foi bem menino para lá. O Elias, que era lateral direito aqui, hoje virou atacante do lado esquerdo. Vai jogar ao lado do Diego Souza na partida de hoje, Edu. Você sabia dessa? Não sabia. Agradeço, amigo, pela informação aí. Aliás, os clubes, eles não têm... se você pegar no Guarani, tem muitos jogadores revelados e que se um dia forem negociados com o exterior, o Guarani tem uma participação. Né? O mais famoso Guarani que está no Palmeiras lá, qual é o Greg? Qual que é o CH? Tem um Gabriel Menino. Gabriel Menino, né? Então, o Guarani de olho aí. Mas o clube também não informa, a gente não sabe quais são os jogadores revelados. O clube sabe, deve saber, tem que saber. Mas eles não informam, né? Tem o Guarani, ele tá de uns anos para cá muito organizado. Existe um site, no site do Guarani tem o site da transparência, não é? E nesse site você vê todo o elenco de jogadores, qual o percentual, quais jogadores estão no elenco, o período de contrato. Nesse sentido, o Guarani tem se organizado muito, viu, Edu? Muito. E respondendo à pergunta do amigo, quem vai jogar vai ser o Derlan. Lembra do Derlan, zagueiro do lado esquerdo? Vai jogar no lugar do Ronaldo Alves. Eu acho que o Ronaldo vai fazer falta, mas o Derlan tem tudo para dar conta, Edu. O Hernando, o Everlan, né? Derlan, tá aqui, tem... só tem também, de zagueiro, o Guarani tem o Leandro Castan, que eu não sei se seria uma boa nesse momento entrar. Não, olha lá, meu Jaguar já falou que não. Hernando, Derlan... Também não. O João Vitor vai jogar, quer dizer, Ronaldo Alves não joga, quem será o companheiro do João Vitor? Tem a fala do repórter de Porto Alegre? É o Diogo Rossi, vai falar. Alô, Diogo Rossi e o Grêmio. O Grêmio finalizou a sua preparação para o confronto diante do Guarani na manhã de hoje. O técnico Roger Machado não contará com Ferreira, que sentiu um problema no adutor da coxa direita. O exame de imagem não constatou uma lesão, mas o jogador ficou fora da lista dos relacionados. O time tem uma dúvida entre Biel, o Gabriel Teixeira ou Elias. Diego Souza está de volta e o time está encaminhado. O técnico testou Biel como primeira opção na atividade que aconteceu esta manhã. O tricolor deve ir a campo com a seguinte formatação: com Breno, Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Vijaçante, Lucas Silva e Bitelo, Campas, Biel ou Elias e Diego Souza. A expectativa é de que 15 mil gremistas estejam na arena amanhã para esta partida, onde o Grêmio busca os primeiros 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. Diogo Rossi, muito obrigado. Já voltamos, hein? Agora 15 horas e 28 minutos. Bandeirantes.
Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Carlos Batista. E atenção, quero falar com você sobre a Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus de toda a região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 269,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 289,90. Promoção de abril, na troca de 2 ou 4 pneus cortesia, alinhamento e revisão de suspensão e freio. Você entendeu? Na troca de 2 ou 4 pneus, você vai ganhar alinhamento e revisão de suspensão e freio. Anote aí o endereço: Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. ImpactoPrimeCampinas.com.br. Acesse, está tudo lá. Veja as promoções. WhatsApp 999363302. 999363302. E o telefone fixo é o 3367-1748. 3367-1748. Impacto Prime. Pensou pneu, pensou impacto. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Ou Ponte Pass com 50% de desconto para os 2 próximos jogos contra o CRB e Brusque. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheçam os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Carlos Batista. E agora quero dar uma dica aqui para você que quer fazer um churrasco show de bola. Ou então, também para o seu dia a dia, né? Quero falar da Casa de Carnes Mites Bife. Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife você só encontra carnes frescas e de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas do dia da Mites Bife. Filé mignon extra limpo, R$ 92,90. Flat Iron Angus, R$ 79,90. Bife Ancho Angus, R$ 85,90. Bife Chorizo Angus, R$ 79,90. Promoção até enquanto durarem os estoques. Aceita todos os cartões. E a Mites Bife fica na Avenida
Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484. Esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, bem ali na divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson. Profissional com larga experiência, Denilson Alves está no mercado há mais de 20 anos e ele faz o seu churrasco. Você pode contratá-lo, ele leva o garçom, leva o churrasqueiro, todos os ingredientes e supervisiona. O seu churrasco será, nota 10. Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes. Edu Pinheiro. E atenção, meus amigos, agora 15 horas e 34 minutos, às 16h30, a bola rola na Arena Grêmio e Guarani. O Guarani já está escalado, hein? Alô, CH, Guarani escalado, alô, Greger Zorzinho, Alegria até o fim. O Bugre escalado, quem se habilita? A escalação aqui, a formação do Liuma, do Liduas. Vamos lá, Edu. Opa, vamos lá. Ô, Guarani Zorzinho. escalado, Edu. Manda ver aí, Zorzinho. Anota aí, 30, Maurício Kozlinski. Isso. 13, Diogo Matheus. Diogo Matheus, ok. 28, João Vitor. Anotado. E agora, Edu, quem que substituiu o Ronaldo Alves, hein? 34, Derlan. Derlan hoje no lugar do Ronaldo Alves, hein? 16, Matheus Pereira. Espera um pouquinho só. Matheus Pereira tá pendurado, viu? Ah, é? Matheus Pereira está pendurado com 2 cartões amarelos. Vamos lá. Meio de campo do Guarani, 31, Leandro Vilela. Bom jogador, hein, Edu? Segundo jogo dele, né? Volante. Exatamente. Meio do... 32, Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, 32. Capitão do time, esse tá pendurado também, viu, Edu? 10, Giovanni Augusto. Está pendurado, é capitão do time, é. Acho que é a primeira vez, não lembro dele anteriormente como capitão. Já foi, viu, Edu? Já foi? Já foi. Tá pendurado com 2 cartões, isso? Tá pendurado. Lá pelo lado direito, 17, Bruno José. Do lado esquerdo, número 7, Júlio César. E agora, hein, Lucão do Break ou Nicolas Careca? Número 9, Lucão do Break, Edu. Recuperado, o Lucão do Break começa, não começou anterior porque estava machucado, foi o Nicolas Careca que começou hoje, então vamos lá. Repita o Bugre. 30, Kozlinski, 13, Diogo Matheus, 28, João Vitor, 34, Derlan, 16, Matheus Pereira, 31, Leandro Vilela, 32, Rodrigo Andrade, número 10, Giovanni Augusto, capitão do time, 17, Bruno José, número 7, Júlio César e 9, Lucão do Break. Olha, já o CH vem com o Grêmio, hein? Quero saber se o Grêmio está escalado. Agora os suplentes no banco. 1, Rafael Martins. Sim. 19, Lucas Ramon, lateral, hein? Lateral direito. 14, Hernando. 23, Índio. 98, Madison. Ok. 20, Marcinho. 11, Nicolas Careca. Sim. 97, Iago. Sim. E 99, Ronald. Então, olha, o Vitinho sumiu, né? E outro que sumiu também foi o... Como é que é o nome o Maxwell. Sumiu. O Guarani ainda não se pronunciou, né, Gleg? O que vai fazer com o Maxwell e com o Vitinho? Não, aliás, viu, Edu, na última partida, eu tava dando uma passada de olhos aqui, o Vitinho tava no banco, hein? Na última partida, eu acho que é opção, né? Opção do treinador, é claro que jogando em casa, você tem a alternativa de colocar um pouco mais de jogadores no banco. Quando o jogo é fora, aí tem a questão da viagem, hotel, né? Então, para baratear um pouco, o pessoal leva só o necessário. Mas o Vitinho, na última partida, estava no banco. Agora, o Maxwell, esse sumiu de vez, viu, Edu? Muito bem, agora 15h37, vamos à escalação do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Até a pé nós iremos, hein? Olha o Gaúcho, levanta Rio Grande. Como o Grêmio fez para ser rebaixado, não sei, tem um baita de um elenco. Só o que ganha o Diego Souza, esse Kederman, o zagueirão também. Kahneman. Quem? Kahneman. E outro zagueiro do Grêmio também bom, Jeromel. Então só esses 3 aí, né? Vamos lá, CH, até a pé nós iremos. O goleiro é o Breno, número 1, escalado o Grêmio. Lembra dele, Edilson, lateral direito, Edu, com a 33. Jogou na ponte, Edilson. Sim. Capitão Jeromel, com a 3.
Parceiro do Jeromel é o Bruno Alves, 34. Você tá indo bem, CH. E o lateral esquerdo, Edu, anote aí. 30, Nicolas. Vamos lá. Ao meio campo, Edu. Anote aí. Vila Sante é o primeiro volante, 27. Lucas Silva, que um dia jogou no Real Madrid, 16. Vai vendo. E ele, tão aguardado por muitos, odiado por alguns, mas ele está escalado. Bitelo, com a 39. Bitelo, rei do Cartola em Porto Alegre. Manda ver. Ataque. Lado direito, com a 7. Campas, com Z. Com a 7. O experiente Diego Souza, o centroavante, 29. E eu imaginei que ia jogar o Elias, não vai jogar não. Vai jogar o Biel, pela esquerda com a 17. Vou repetir o Grêmio. Breno, Edilson, Jeromel, capitão, Bruno Alves e Nicolas, Vila Sante, Lucas Silva e Bitelo, Campas, Diego Souza e Biel. No banco, ao lado do professor Roger Machado, tem 12, Grando, Rodrigo, Rodrigues, Natan, Diego Barbosa, Thiago Santos, Benítez, Gabriel Silva, Janderson, Kevin, que não é aquele, Ricardinho e o Elias Manuel. Lá ele é chamado de Elias Manuel com a 18. Esse é o banco do professor Roger Machado. Edu? É Gabriel Grando, o goleiro, né? Não é isso? Gabriel Grando. Gabriel Grando. Para os mais íntimos, só Grando. É G Grando. Do jeito que veio no papel aqui é G-Grando. Isso aí. Ok, então escalados aí Guarani e Grêmio, e a gente vai debater na sequência as possibilidades e que dizer aos senhores que o Guarani é a equipe mais indisciplinada da Série B. Sabe quantos cartões amarelos levou o Guarani? 9, sendo 8 para jogadores e 1 para o preparador de goleiros. É o Austrália, é isso, Greg? Me corrija, por favor. O preparador de goleiros do Guarani? Silvano Austrália, exatamente isso. Silvano Austrália, né? Isso. Ele foi amarelado também, né? Mas o... Como é que é o nome do... Esse volante do Guarani, rapaz, ele leva cartão amarelo, é briguento, rapaz, bom de bola. Rodrigo Andrade, bom de bola. Mas ele ainda não foi amarelado na Série B, tá bom? A gente volta já. Agora são 15 horas e 41 minutos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Tintas com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. O poder premium das cores está na linha Coral Decora. Decora Mate, o tom fosco e aveludado que disfarça as imperfeições. Decora Seda, a suavidade do acabamento acetinado com brilho intermediário. E Decora Diamante, o acabamento semi-brilho facílimo de limpar e mais resistente ao mofo. Corbella Tintas. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Carlos Batista. Minha dica hoje é para os homens que estão desanimados e com a autoestima lá embaixo. Se você vem apresentando sintomas como impotência sexual, ejaculação precoce ou até mesmo a falta de libido, não sofra calado. Procure ajuda, meu amigo. Saiba que a disfunção erétil ou ejaculação precoce são uma das maiores queixas, o problema mais comum entre os homens do que as pessoas imaginam. Mas a boa notícia é que existe solução para esses problemas e outros que envolvem a saúde sexual do homem. A Clínica Upman oferece tratamentos seguros e trabalha com equipamentos modernos para lhe proporcionar um resultado eficaz e duradouro.
Mas preste atenção, somente uma clínica referência em tratamentos para a saúde sexual masculina é que vai poder oferecer a você o tratamento ideal e personalizado. Então não confie em qualquer tratamento não. E não se medique por conta própria. Não perca tempo. Agende aí uma consulta. Anote o WhatsApp 998005939. Confira no site upemem.com.br ou então acesse o QR Code lá no site para ir direto para você tirar as suas dúvidas. Clínica Upman, WhatsApp 998005939. Clínica Upman, a referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upman. Cortag, uma das empresas mais renomadas no setor de construção civil. A Cortag é especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional que possibilita um atendimento ágil e personalizado. São quase 1000 colaboradores que fazem a Cortag uma das mais renomadas no setor de construção civil. A Cortag está sempre ligada nas novas tecnologias e constantemente está investindo em inovação e melhorias no seu parque fabril para entregar um produto eficiente, prático e de qualidade ao profissional da construção. Índices de desperdício zero e preocupação permanente com o meio ambiente e a segurança dos colaboradores. Conheça mais. Acesse cortag.com.br. Siga também a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Bola rola, 16h30 ali na Grêmio e Guarani, com o Batista aqui narrando, comentários do CH e Gleger Zorzinho, hein? Agora comentando sobre a escalação, meu amigo CH, então Kozlinski no gol, Diogo Matheus na lateral direita, a dupla de zaga João Vitor e o Derlan, né? Hoje ao lado do João Vitor, e o Matheus Pereira na lateral esquerda. Meio de campo, Leandro Vilela, volante, agradou, fez a sua estreia na parte anterior, continua como titular hoje, ao lado do Rodrigo Andrade e também do Giovanni Augusto, número 10 e capitão do time. No ataque, Bruno José, Júlio César e Lucão do Break. Lembrando que o zagueiro Ronaldo Alves apresentou desconforto muscular e a comissão técnica, em conjunto com o departamento médico, optou por preservar o atleta. E o zagueiro Leandro Castan segue em processo de recondicionamento físico. Eis o Guarani, CH. Eu acho que o treinador mantém aí uma coerência e explico por quê. É fácil de interpretar, né? O Hernando, a diretoria tentou recolocar o atleta que tem contrato no mercado. O Hernando fez um campeonato paulista horroroso. E me parece, ele está aí, mas está fora dos planos. Vem Derlan. O Ronaldo Alves faz falta sim. Mas é o titular, capitão do Daniel Paulista. E o Derlan tem futebol para poder jogar no mesmo nível. Os dois são muito parecidos. O momento é do Ronaldo Alves. O restante é praticamente igual, ele repete o meio campo, Vilela, Andrade e Giovanni Augusto, está correto. Ele mantém o Júlio César, que foi o melhor jogador da última partida do Guarani, nem sei porque que ele tirou no segundo tempo contra o Sport. Mantém o Bruno José, que tem que ter uma sequência, senão não vai pegar entrosamento. Ele foi contratado para ser titular do lado direito. E na frente, o critério é do treinador. Eu manteria o Careca. É a questão de gosto e também de dar uma sequência para ter dois no mesmo nível. Mas o titular do treinador é o Lucão do Break. O treinador está correto, está sendo coerente e o Guarani tá bem escalado. Por ser um jogo, sabe, que eu acho também que vai precisar de um pouco mais de movimentação, ele também deve estar pensando
além da titularidade, isso é um critério do treinador, que já existe um certo entrosamento Giovanni Augusto e Lucão. Porque qual o problema do centroavante que sai muito da área, como é o caso do Nicolas Careca? Às vezes ele se movimenta tanto, e lembrem que o Guarani joga com 2 extremas, se esse cara que se movimenta, sai da área, entra na área, se ele não tiver um movimento coordenado com o meia de chegada, que é o Giovanni Augusto, um atrapalha o outro. Apesar da última partida, entender que o Giovanni Augusto foi, com muita competência, marcado pelo meio campo do Sport. Por isso que ele não conseguiu jogar. Então, o entrosamento do Lucão e do Giovanni, isso é outra aposta, ao meu ver, que o técnico do Guarani está fazendo. Bem escalado, tranquilo, só que o Guarani não pode ficar jogando para se defender, tem que tentar jogar, tem que agredir o Grêmio, com todo respeito. Não pode ficar lá só assistindo o jogo, o tempo passar, não. Tem que fazer seu jogo, botar a bola no chão, utilizar os 2 extremas do Guarani, que são extremas de qualidade. A saída de jogo com a entrada do Vilela melhorou muito contra o Sport. É só pegar o Guarani do Índio, como primeiro volante, e pegar o Guarani do Sport com o Vilela distribuindo o jogo no meio campo ao lado do Rodrigo Andrade. Eu acho que com Vilela, Andrade e Giovanni Augusto, o Guarani ele tem talvez um meio campo tão interessante quando tinha Bruno Silva, é cedo ainda, né? Para a gente tirar a conclusão. Mas em grandes momentos de Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, não é? E não faz tanto tempo assim. Vamos ver. O Guarani vai ter que ter coragem, vai ter que ter bastante atenção, porque do outro lado tem o Grêmio com vários jogadores interessantes. Esse Campaz é muito rápido. O Diego Souza, a gente não precisa nem ficar aqui discorrendo a respeito. Ele é um grande homem, veterano, mas é um grande homem de área. E tem outros jogadores, o Lucas Silva, o Bitelo. O Guarani tem que ficar esperto. É jogo duro, mas se caprichar, Edu, acho que é possível trazer pontos para Campinas, sim. Por que não? Já já o pneu de Gleger Zorzinha, a escalação do Bugren, porque agora, atenção, agora eu vou falar de uma coisa muito importante. Eu vou falar do Iga Atacado, agora também em Sorocaba. Iga, você tá demais, hein, Iga? Na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros, lá em Sorocaba. Visite a mega loja e confira as ofertas sensacionais no atacado e no varejo Iga Atacado. Produtos alimentícios, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti, frutas e verduras selecionadas. E ela está lá, ela tá lá, a Padoca, a padaria do Iga. Qualidade e preço baixo é com o Iga Atacado. Aproveite as ofertas, hein? Desinfetante Búfalo, 2 litros, R$ 3,69. Creme dental Colgate triplação, 90 gramas, R$ 2,89. Sabonete Nivea hidratante, 85 gramas, R$ 1,89. Amaciante de roupas Downy, 1 litro, R$ 15,98. Ofertas válidas até segunda-feira, hein? Até segunda agora, dia 25, hein? Essas ofertas até segunda-feira. Pague com cartão alimentação e tem muitas outras opções de pagamento. Compre sem sair de casa pelo Televendas do Iga Atacado, loja em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Saiba mais, acesse o site iga.com.br. Zorzinho, você também analisando o Guarani já escalado com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, o João Vitor, Derlan e Matheus Pereira. Derlan porque o Ronaldo Alves está machucado, Leandro Vilela continua, agradou o volante, e Rodrigo Andrade, outro volante, e para armar o time, Giovanni Augusto, né? Número 10. No ataque, Bruno José, que veio do Cruzeiro, Lucão do Break retornando à titularidade, entrou no jogo anterior, mas ele começou no banco, estava machucado, teve um treco-treco e tal, e no ataque, o 7, como sempre, Júlio César, o treneiro Daniel Paulista, o mais longevo da Série B, né? Daniel Paulista, isso. Diga lá, o Gleger. Olha, Edu, fazendo uma análise aqui, eu acho que ele acerta
na questão do Derlan, né, no lugar do Ronaldo Alves. Eu acho que é isso mesmo, um jogador canhoto. É um jogador que, na minha opinião, está mais preparado do que propriamente o Hernando, que está aí no banco, né? Acho que ele merece essa oportunidade. O Derlan é um jogador que interessantíssimo, que em alguns momentos até, pela sua característica, ele faz até uma lateral esquerda, esse jogador. Então, mas vem ali como um quarto zagueiro pelo lado esquerdo, acerta o Daniel Paulista, ele mantém o meio de campo. Acho que isso é o caminho mesmo, até para dar um pouco mais de jogo ao Vilela, que foi muito bem lá na partida contra o Sport, inclusive eleito aqui por nós o craque do jogo, né? Você vê que ele pediu para sair, né? Ele cansou, saiu extenuado, tanto ele quanto o Bruno José. Os dois jogadores cansaram, fizeram um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo eles cansaram. E acho que é interessante você dar sequência a esses jogadores. Agora, para essa partida, eu não entraria com o Lucão do Break. Não que ele esteja errado, olha, não que esteja errado, muito pelo contrário. Mas pela característica do Nicolas Careca, que é um jogador um pouco mais leve, um jogador de mais velocidade, um jogador de mais mobilidade, né? E você jogando fora de casa com um time que você pode escrever aí, viu, Edu? O Grêmio vai propor o jogo a todo momento. Desde o início, a hora que o juiz apitar o início da partida, até o final, esse time do Grêmio vai estar jogando no campo de defesa do Guarani. Para isso, você precisa do quê? Para contra-atacar, para contra-golpear. Você precisa de velocidade, né? Então, mas ele opta aí pelo Lucão do Break. Não está errado, repito, mas eu teria entrado com o Nicolas Careca. Agora, se você me permite, Edu, estava dando uma olhadinha aqui no banco de reservas do Grêmio. A gente fala muito sobre isso, né? Uhum. Olha para você ver. Sei, né? Assim, alguns nomes lá. Diogo Barbosa, lembra dele ou não, Edu? Aquele lateral esquerdo, titular do Grêmio, jogou no Cruzeiro, um baita de um jogador. Thiago Santos, aquele volante moreno, bom jogador pra caramba. O número 8, sabe quem é? Benítez. Aquele que era do Vasco, do São Paulo. Né? Só a folha de pagamento aqui, olha. Só a folha, esse Ricardinho aqui. Ricardinho 99, olha pra você ver o banco do Grêmio. Será que tem muita opção boa lá, Edu? Pelo amor de Deus, hein? Ó, eu falei pra você. Cadê, como é que chama aquele argentino que eu falei pra você? O zagueirão? Kahneman. Eu falei pra você. O Kahneman. O salário do Kahneman. O salário do Pedro Jeromel. Mais o Diogo, né? O Edu. O Diego Souza. Chega agora a informação aqui. Sabe quanto que é a folha do Grêmio ou não? Quanto? Pega aí a caneta e o papel aí. Vamos lá. 10 picanha. 10 milhões, Edu, a 10 folha. Milhões a 10 folha? 10 milhões a folha do Grêmio. Pera um pouquinho. Informação de oráculo. E você acha que do Guarani é quanto? O Guarani sempre trabalha numa faixa... Eu acho que o Guarani é 1 milhão e 100... Nessa faixa, 1 milhão e 100, viu, Edu? Nossa senhora, o Grêmio tem uma folha 10 vezes maior do que o Guarani. Exatamente. É brincadeira. Como é que um time desse cai pra Série B? Com todo o respeito, inacreditável, né? Eu falo pra você, gente, você só pega o Diego Souza, esse Kahneman, certo? E o Pedro Jeromel, que já teve na seleção também. Pô, e o treineiro? O treineiro também não é barato, não, velho. Roger Machado. Agora, você que é bom de picanha, quanto é que ganha o Diego Souza? Quanto você acha mais ou menos? O Diego tá com 36 anos também. Eu acho que é na casa dos quentinhos, né? Quentinho? Eu acho. E você, o CH, você que é bom de relações públicas, RH também, Diego Souza, o CH. Sou bom de RH, Edu? É bom de RH. É assim. Você tem noção do mercado. Não ganha mais do que 10 milhões a folha. Eu não estou duvidando da informação, porque eu não posso nem confrontar, porque eu não tenho outra. Eu só acho que se o Grêmio investiu 10 milhões nesse time, é muito dinheiro, Edu. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Muito. CH, de qualquer maneira, o Diego Souza, para mim, até uns 300 no máximo, mas é isso. De repente paga até mais, né? Eu não tenho informação. Não pagaria mais que 300. Ô, Edu, chega a informação de que a folha era 15, tá? E aí fizeram alguns cortes e aí baixou para 10 milhões. A folha do Grêmio era 15 milhões. Para você disputar uma Série A, você tem que ter uma folha do mínimo de 15 milhões. E ainda ser rebaixado, vou falar para você, hein? CH, ouvinte Edson, final 3805, pergunta o seguinte para você. Se o treineiro do Guarani tá errado, tem que jogar com 2 meias. O Guarani não faz gol.
porque não tem quem prepara muito. Então ele acha que tem que jogar com 2 meia. Mas meia, o Guarani no plantel tem, além do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, o que tem? Só tem, não tem mais meia, né, Grega? Deixa eu ver de meia aqui. Você quer ver só? Eu tenho aqui o elenco do Guarani. Tem o Marcinho, que chegou para ser uma opção, e tem o Vitinho, né, que nem relacionado tá. Gente, o Guarani não tem meia não, hein, o Edu? O Edu, na verdade, o que o ouvinte está sugerindo, né? O Guarani tem um jogo de variação, né? Olha, ora ele joga num 4-1-4-1, quando os dois de extrema recuam, só fica lá na frente do centroavante, com variação de um 4-3-3, ou um 4-1, também 3-3, existem variações. Para jogar com 2 meias, ele tem que tirar um extrema, colocar o Marcinho no lado do campo, pode também ser, é uma questão de preferência, também tem relação direta com os adversários. O treinador, no começo do trabalho, ele sugeriu, não sei se ele voltou atrás ou por enquanto eu acho que ele não tem peças para fazer isso, que ele talvez utilizasse 3 zagueiros, não é? Dentro do campeonato. Não sei se ele vai fazer isso mais, mas com esse elenco eu não jogaria com 2 meias. Eu acho que as escolhas pelo que ele tem na mão, ele está correto. Agora, cada um tem uma opinião, respeito a opinião de todos. Eu não faria isso. Eu ainda insistiria no Bruno José do lado, e também é uma espécie de meia, né? Depende da partida, da circunstância, da semana de treinamento, mas eu acho que as escolhas, pelo elenco que ele tem, eu acho que ele está tendo coerência. Muito bem, olha, Guarani e Grêmio não se enfrentam há 12 anos. A última vez foi em 2010 pelo Brasileirão, foi aqui no Brinco, 3-0 para o Grêmio. E hoje, portanto, mais um Grêmio e Guarani depois de muito tempo. Oi, amigo Batista, que vai narrar aqui mais uma aqui na nossa Bandeirantes. Grande abraço, Batistão. Oi, Edu, um grande abraço para você, um abraço enorme para os nossos ouvintes em AM 1170 e FM 85.7 para Campinas e um alô especial para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E o pessoal do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, bombando não só as transmissões, mas como também os programas esportivos da Rádio Bandeirantes. Vocês falavam aí do Diego Souza, né? Quanto ganha o Diego Souza? Ganha 600 mil por mês. Esse é o salário do Diego Souza no Grêmio. O Grêmio tem a maior folha de pagamento da Série B Abezona, mas muito acima, né? O time, o segundo colocado, a segunda folha, que é a do Vasco da Gama, chega a 3 milhões e 200. E o Grêmio, portanto, tem 10 milhões de folha de pagamento. O Guarani com 1 milhão e 100 e até extrapolou um pouco, né, essa folha. O Guarani pretendia trabalhar com 900 mil para a disputa, esse era o planejamento. Mas não conseguiu não conseguiu arrumar um time para o Maxwell, que ganha 65 mil reais, e também não conseguiu arrumar um time para o Hernando. Não sei quanto ganha o Hernando. Então acabou extrapolando um pouco a folha de pagamento, porque teve que ficar, né, com esses 2 jogadores no elenco, porque é assim que funciona a Lei Pelé. Ou você arruma um time para o atleta jogar, ou então tem que ficar no elenco, tem contrato ou rescinde o contrato. E lá tem uma cláusula, uma multa rescisória, que fica muito mais cara do que manter o jogador no elenco. E aí fica com ele pagando o salário mesmo sem utilizar o atleta. É o caso do Maxwell, né? Não tem aparecido, não tem sido relacionado. Ele treina normalmente com o grupo, mas não está sendo relacionado. Expectativa positiva. E o que eu entendo como expectativa positiva? Claro, vitória melhor dos mundos, mas convenhamos, não é fácil enfrentar o Grêmio. E principalmente no seu estádio, né, na sua arena, na Arena Grêmio, 15 mil espectadores. Essa é a expectativa para o jogo de hoje. Mas o Guarani pode pensar num empate que não é, a meu ver, um resultado ruim. Empate fora de casa é sempre um bom resultado. Empate em casa
é sempre um resultado ruim, mas o time tem que pontuar em toda a rodada. Se puder vencer, ótimo. Como eu disse, melhor dos mundos. Não tendo possibilidade de vitória, tem que colher pelo menos um pontinho. E aí fazer o dever de casa. Para subir, o time que quer subir tem que conquistar pelo menos 70% dos pontos em casa e beliscar pontos fora de casa. Estou com uma expectativa boa. Guarani não perde nessa tarde na Arena Grêmio, viu, Edu? Vocês ouviram? Esse é o amigo Batista, sempre positivo. Ele volta já para a abertura da nossa grande jornada. Alô, Ricardo Reis, muito obrigado, meu amigo. Cidade de São Sebastião Laranjeiras, na Bahia, nos ouvindo, que maravilha. Sebastião Laranjeiras, hein? Na Bahia, que maravilha, muito obrigado, viu? Só que tá chovendo muito aí, tô muito preocupado, viu? Aliás, eu não sei o que aconteceu na Bahia, rapaz, não pagaram os orixás. Pô, tá chovendo pra caramba. O Bahia foi rebaixado pra Série B e o Vitória foi rebaixado pra Série C. Vitória perdendo tudo, mandou o Geninho embora agora. O que está acontecendo com os orixás na Bahia? Tem que pagar os homens, Bahia. Final do nosso Concentração, vem aí o amigo Batista para Grêmio Guarani e até já. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Você sabia que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar. Tem unidades aqui em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e em Sorocaba 3 unidades. Mas nesse telefone que eu vou passar para você agora, você vai marcar, o telefone é o mesmo, tá? E você vai marcar a sua avaliação na unidade mais próxima de você. 3342-7000. 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos, para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala e perda óssea. Faça o implante e tenha de volta a sua autoestima. As condições de pagamento são muito favoráveis, tá? Parcelamento em até 12 vezes. Então, nesse telefone, marque a sua avaliação. Tem um time de especialistas pronto para atender você e tirar todas as suas dúvidas. Implante dói, não dói, como é que é, quanto tempo demora, tem que arrancar o dente que está lá, né, que já tem a raiz quebrada, está inflamado, não está inflamado, enfim. Todas as dúvidas que você tiver, você vai tirar na avaliação. Para marcar a avaliação, o telefone é 3342-7000. 3342-7000. A hora é agora, hein? 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos.
juntos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Daqui a pouco a bola vai rolar. Arena Grêmio em Porto Alegre, 26 graus a temperatura. Série B, a Bezona. Grêmio e Guarani estarão correndo atrás da bola e você vai curtir tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Aqui o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.
E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa tarde. Pra você também, Batista, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo pesado, né? Jogo importante pro Guarani, jogo grande. E olha, esses jogos é que aparece, né? Sempre o jogador da qualidade, o jogador que está concentrado, o jogador que está empenhado, que está ligado no jogo. Eu gosto da escalação do Guarani. Só um senão para a escalação do Lucão do Break, mas não está errado. Eu teria escalado o Nicolas Careca, até para que o Guarani pudesse ter um pouco mais de mobilidade, velocidade, ter um ataque mais leve. Isso traria com o Nicolas Careca. Mas a presença do Lucão do Break, aliás, o retorno do então titular Lucão do Break, tá tudo certo, boa sorte a ele, boa sorte ao Guarani, jogo duro, difícil, mas olha, só lembrando que na última rodada o Grêmio foi surpreendido aí na Arena, perdeu para a Chape por 1-0 e por que não? O Guarani com uma boa estratégia, com uma estratégia bem definida do seu treinador, surpreendeu fortíssimo Grêmio e trazer pontos a Campinas, Batistão. Carlos Henrique, opa, pesado, alô CH, um abraço para você, boa tarde, a sua expectativa para Grêmio e Guarani. Boa tarde, Batista, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. O Guarani, melhor que as peças bem escolhidas pelo professor Daniel, vai ter que ter atitude de organização, de agressividade, de companheirismo. Jogo grande se ganha também com atitude e intensidade. Assim que eu enxergo que o Guarani tem que ser para poder trazer pontos para Campinas. Jogo bravo, jogo complicado, mas o Guarani pode surpreender se for atento e se for intenso. Batista. Daqui a pouco a bola vai rolar, partida marcada para 16h30, Arena Grêmio, futebol no Brasil e no mundo, plantão informativo e âncora da Bandeirantes, alô, Edu Pinheiro. Sim, sempre atento, muito obrigado, amigo Batista, um grande abraço a você, um abraço a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes aí nos ouvindo pelo rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, nos aplicativos. O nosso WhatsApp é o 971021493, 971021493, hein? Alô, Carlos Roberto Ribeiro. Ele é da Vila Padre, da Vila Manuel de Nóbrega, mas ele tá lá no Rio Piracicaba, mandou as fotos aqui, rapaz, tá com os irmãos aí, a Lina e o Jorge, numa boa, bateu foto do Rio. Pra você ver que beleza, meu. O cara tá pescando, aproveitando as margens do Rio Piracicaba. E se der tudo certo, ele faz uma visita pro Boris, tá bom? De Ribeirão Preto, alô, Cidinho Santos, ele falou que vai ser 2-0 pro Guarani. Um grande abraço a todos vocês, tá bom? Olha, hoje tem Copa do Brasil, a continuação tem Atlético Goianiense e Cuiabá, 20h30 lá em Goiânia. O Atlético Goianiense de Humberto Louser, muito bem lá, Humberto Louser no Atlético, está bem na Sul-Americana. Humberto Louser está estufando o peito em Goiânia, hein? Olha, na Série B, é a terceira rodada começando, hoje tem também às 19h, Londrina e Novo Horizontino. Na sexta-feira, CSA e Bahia, Chapecoense e Vasco. Sábado, 11h, sábado, hein? 11h, Criciúma e Sport.
Aí continua no sábado, 16 horas, Ponte CRB. Às 18h30, Sampaio Correia e Brusque. Às 19h, Ituano e Vila Nova. Também às 19h do sábado, em Muriaé. Tombense e Cruzeiro, o Tombense jogando na cidade de Muriaé. Domingo, 16 horas, Náutico e Operário, no complemento e encerramento da terceira rodada. Meus amigos, a nossa equipe técnica é o nosso Danilo Capucci, Leandro Renato, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, todos no comando de Gil Kleber, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. É um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol.
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo. Maurício Kozlinski no gol número 30. Diogo Matheus na lateral direita 13. João Vitor, zagueiro central 28. Derlan, quarto zagueiro 34. E Matheus Pereira, lateral esquerdo 16. Meio campo, Leandro Vilela, primeiro volante 31. Rodrigo Andrade, segundo volante 32. E o meia Giovanni Augusto, número 10. Na frente, Bruno José, camisa 17. Lucão do Break, retornando a titularidade, camisa 9. E Júlio César, número 7. Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Bruno José, Lucão do Break e Júlio César. O técnico Daniel Paulista tem à sua disposição no banco Rafael Martins, número 1. Lucas Ramon, 19. 14 para Hernando. 23 Índio. 98 Madison. 20 para Marcinho. 11 para Nicolas Careca. 97 para Iago. E 99 Ronald. Esse é o time do Guarani para enfrentar o Grêmio. Até nós iremos para o que der e vier. Breno, camisa número 1 no gol. Edilson, 33 na lateral direita. Jeromel, zagueiro central número 3. Quarto zagueiro Bruno Alves, 34. E Nicolas na lateral esquerda, número 30. Vija Sante, camisa número 27, o primeiro volante. O segundo volante, Bitelo, 39. E Lucas Silva, camisa número 16 na meia. Na frente, Campaz, número 7, 29 para Diego Souza. E Biel, camisa número 17. Breno, Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Vija Sante, Bitelo e Lucas Silva, Campaz, Diego Souza e Biel. No banco de reservas, número 12 para Gabriel Grando. 15, Rodrigo. 26, Rodrigues. 36, Natan. 6 para Diogo Barbosa. 5, Thiago Santos. 8 para Benítez. 29, Gabriel Silva. 20 para Janderson. 38, Kevin. 99 para Ricardinho. E número 18 para Elias Manuel, técnico Roger Machado. Arbitragem do jogo. Arbitragem do jogo para Grêmio e Guarani na Arena Grêmio. Apita o jogo André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Edson Antônio de Souza e Hugo Sávio Xavier Pinheiro. Trio goiano. Quarto árbitro do Rio Grande do Sul, Jonathan Benstein Pinheiro. E no VAR, os catarinenses Rodrigo D'Alonso Ferreira e Heitor Nunes. Trio de arbitragem. Neste momento, jogadores perfilados ouvindo o hino nacional. O jogo vai começar em instantes. Grêmio e Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja.
Brazitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, para vencer uma partida como essa, desse tamanho, com um adversário competente como o Grêmio você precisa ter um jogo regular os 90 minutos, muita atenção, e precisa que o meio-campo jogue bem. Na última partida, o 0-0 em casa contra o Sport, o Guarani fez um bom primeiro tempo, mas Giovanni Augusto, o maestro desse meio-campo, esteve muito marcado. E o Guarani precisa muito dele. O jogador diferente, ele decide no momento de dificuldade. Ele precisa aparecer no jogo. Então, se o Guarani conseguir essas três peças, Vilela, Andrade e Giovanni Augusto, jogarem razoavelmente bem, a possibilidade de vitória aumenta muito. Evidentemente que do outro lado tem um time bem dirigido e um time mordido. O Grêmio perdeu para a Chape na última rodada do Campeonato Brasileiro em casa. Então vocês imaginem que o Grêmio vai querer descontar toda a pressão em cima do Guarani. Só que o time do Daniel Paulista, para mim, está bem preparado e bem escalado. Apesar do Lucão, eu colocaria o Careca de começo, não está errado não. É o centroavante titular e o treinador coloca o titular de sua confiança. Na zaga joga o Derlan, o Ronaldo não pode jogar, e o resto está bem encaminhado e bem escalado. Atitude, atenção, intensidade e bastante preocupação na bola parada defensiva. O Grêmio tem bola parada boa. Jeromel sobe bem de cabeça, Diego Souza, enfim, é jogo complicado. Mas se o Guarani repetir a atuação do primeiro tempo contra o Sport, com o Giovanni Augusto acordado, aumentam as possibilidades do Guarani. E para você, Gleger, o que você espera de Grêmio e Guarani? Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. É sempre uma grande expectativa, né? A gente fica aqui atento, observando qual será a estratégia do Daniel Paulista, que tem sido muito criticado aí nos últimos jogos, mas o Guarani em 2 partidas tomou apenas um gol, né? Não fez ainda, não marcou, precisa ter um pouco mais de ofensividade, precisa concluir em gol as oportunidades criadas. O Guarani tem criado, mas não tem colocado na rede as bolas. Então, eu acredito que por isso essa entrada do Lucão do Break também, eu também teria colocado o Nicolas Careca, mas é a estratégia do treinador. Vamos ficar de olho aqui o que preparou o Daniel Paulista. Eu acho, claro e óbvio, que o Grêmio é o favorito, porque está jogando em casa, é um time forte, é um time que também ainda não venceu na competição, deve vir para cima, com certeza. Nós vamos ver um Grêmio atacando, propondo o jogo, jogando no campo de defesa do Guarani. Então o Guarani tem que estar atento, concentrado e ligado, não só os 90 minutos, mas sim os acréscimos também. E vai começar o jogo. E que jogão, hein, Carlos Batista? Sim, tudo pronto, apita o árbitro, a bola está rolando em Porto Alegre. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Guarani todo de branco para enfrentar o Grêmio, que vem com o uniforme principal. Olha o Grêmio, dominou, Biel rolou para dentro da grande área, Diego Souza, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Grêmio! Para o que der e vier. Na marca de 1 minuto do primeiro tempo, uma bobeada impressionante.
impressionante no sistema defensivo do Guarani. Biel dominou, livre, rolou para Diego Souza dentro da área, meteu o pé direito, bateu cruzado, a bola tocou na lateral da rede. Grêmio abre o placar do jogo, o artilheiro Diego Souza, camisa número 29, abre o placar do jogo na Arena Grêmio. Grêmio 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Gleger Zorzinho. É o que nós estávamos falando, tanto eu quanto o CH, né? Não pode. Será que o Daniel Paulista não alertou esse time? Início de jogo, o Grêmio pressionando a saída de bola, o Grêmio abafando o Guarani. Eu dizia isso agora, vai jogar no campo de defesa do Guarani praticamente que o jogo todo. Tem que estar bem definido, tem que estar com a estratégia legal, tem que estar com as plataformas bem montadas, né? Tem que estar com as linhas próximas. E foi tudo que o Guarani não fez. E agora, Batistão, a estratégia tem que mudar. Porque você tomar um gol com 1 minuto de jogo, tudo aquilo que foi determinado lá no hotel, na pré-eleição, tudo aquilo que foi conversado antes do jogo no vestiário, foi por água abaixo. E aí, CH, 1 minuto de jogo, uma bobeira impressionante. João Vitor perdeu no pé de ferro. E aí o gol do Diego Souza, o perigosíssimo artilheiro Diego Souza, CH. Marcação de saída de bola e intensidade. Falei da intensidade. O Grêmio está 100 por hora e o Guarani está 40 por hora. Assim toma gol mesmo. Placar de 1-0, sai na frente muito cedo no jogo o Grêmio. O jogo naturalmente já era difícil. E ainda tomando um gol a 1 minuto, vai ficar muito mais complicado para o time campineiro. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E vem de novo o time do Grêmio. No campo de ataque, dominou, tentou a passagem, lançamento na área, veio pra bola, dominou Lucas Silva, entrou na área, tentou o drible, chega bem lá atrás para afastar, tira, afasta João Vitor, vem no contra-golpe, domina o time do Guarani no campo intermediário. Placar de 1-0, tá perdendo o jogo o time campineiro, bola aberta pela direita no campo de ataque, trabalha tentando levar a bola pela direita, Diogo Matheus ficou preso na marcação, a bola voltou, sobrou pela direita para Giovani, erra o passe, tirando o Nicolas, tenta levar, Biel vem na recuperação, Giovani conseguiu, domina pela direita, se mete pela meia no campo de ataque, inverte da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra, Giovani lançou, jogou para Matheus Pereira, ele recua, tocando no campo de retaguarda para Derlan, ele rola a bola entregando para Leandro Vilela, na cabeça do círculo central, o time do Guarani vem dominando, esse é o momento de baixar a adrenalina. Tomou o gol, isso acontece, uma fatalidade, mas não pode, hipótese alguma, o Guarani se desesperar, buscar o gol a qualquer custo, porque pode tomar o segundo. Giovani dominou na intermediária, pé direito, bateu Breno. Pega firme, chute de longe de Giovani, de perto da direita, Breno pegou firme lá atrás. E você vê, Batista, que mostra que o Guarani deu uma sentida, né? O lance anterior, o Grêmio pressionou de novo a saída, roubou a bola, né? E o Guarani, sem os laterais na cobertura, sem a recomposição, concordo com você 100%. Já aconteceu, já tomou o gol, agora é a hora de se organizar. Organizar e ficar muito atento, porque esse time do Grêmio é rápido, é forte e é muito bom tecnicamente. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5, quase 6, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui. Guarani começa perdendo, Grêmio 1, Guarani 0, Edu. Às 19, no estádio do Café, Londrina e Novo Horizontino, ainda nesta quinta-feira pela Série B. Amanhã tem CSA e Bahia, Chapecoense e Vasco. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E lá em
Uberaba. Cláudio Zaidan está nos ouvindo. O Cláudio Zaidan, que trabalha na rede Bandeirantes de rádio. Zaidan, que está no panteão dos grandes comunicadores do rádio brasileiro em todos os tempos, e ele está ouvindo a transmissão junto com o filho dele, o Manuel. Alô, Manuel! Grande abraço para você, muito obrigado pela audiência. Manuel é um grande ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Que privilégio, né? Um beijo no seu coração, Manuel. Que privilégio para todos nós, né? Cláudio Zaidan e Manuel lá acompanhando o jogo, acompanhando a nossa transmissão. Um beijo grande, que esse cara que é uma baita de uma referência e de um exemplo a ser seguido. Dominou Diogo Matheus, levou para a linha de fundo, meteu o pé direito, levantou na área, vem Breno. Faz dos braços uma sacola, encaixa firme lá atrás. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Placar de 1-0, Edilson trabalha pela direita, grande experiência. Veterano Edilson, que já jogou na Ponte Preta. Ele recua para Jeromel, levanta a bola de perto da direita, vem lá atrás para afastar o time do Guarani. João Vitor, lançamento pela esquerda, tentou Rodrigo Andrade, a bola vai para a linha lateral, saiu, é arremesso para o Grêmio bater pela direita. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 3342-7000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. André Aranha está nos ouvindo. Grande abraço para você, André Aranha. Grande bugrino da pele até o osso. Domina Giovani, arranca o time do Guarani, vem no corredor central, rolou pela direita, trabalhou, ajeitou, dominou Bruno José, pé canhoto, bateu, pega Breno. Entrada da área, Bruno José, pé canhoto, Breno. Chute saiu fraco, mas o Breno, atento e ligado, pegou firme o goleiro do Grêmio. Defesa tranquila, mas o Guarani, né, parece que se organizou aí. Giovanni Augusto numa arrancada. Eu acho que demorou um pouquinho, Batista, para meter essa bola para o Bruno José, mas foi um lance legal. O Guarani parece dar mostras de que voltou para o jogo. Placar de 1-0, Diego Souza marcou o único gol da partida até aqui. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado do segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Comando de Edu Pinheiro. Estamos nos aproximando dos 10 minutos iniciais. Guarani toma um gol a 1 minuto de jogo. Diego Souza. Grêmio tem a posse, ele embora. Nicolas domina pela esquerda, soltando para Biel. Ele partiu na velocidade, tentou levar por dentro o Grêmio. Boa marcação lá atrás, já chega afastando no campo defensivo de Hernan. Recolhe, domina, solta na lateral pela esquerda. Vem para a bola, Matheus Pereira. Trabalha para fazer o passe, a bola acertou o jogador do Grêmio. O Guarani ganhou arremesso lateral. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Arena Grêmio em Porto Alegre. Grêmio 1, Guarani 0. Tony de Hortolândia. Edu, avisa o Batista que o Grêmio entrou a 150 por hora e o Guarani a 1 por hora. Sim, Batistão já percebeu, hein? Olha, na Série A3 ontem, uma informação. O Comercial de Ribeirão Preto ganhou 1-0 lá em Votuporanga. E o Comercial, com uma rodada de antecedência, já está classificado para a semifinal da Série A3, que vai apontar as duas equipes que sobem para a Série A2. Partiu o Grêmio, Bitelo, a paulada, Kozlinski!
Guarani. Vem de soco, tira. Depois, uma vez mais, ele tira, a bola tocou na perna do Kozlinski e de soco ele expulsa, tira a bola da área. Se vira como pode, mandou para fora, para a linha lateral e arremesso para o Grêmio. Nicolas vem para a bola para fazer a reposição. Arremesso lateral, vai usar a força do braço, vai mandar na área. Autorizado, levantou na área. Biel tentou chapelar Diogo Matheus, ele tira. Caiu na entrada da grande área, vem lá atrás Rodrigo Andrade entregando para Júlio César. Ele domina, ultrapassa a linha da metade do campo, no canto do break, vem por dentro, partiu lá pela ponta direita, foi pro solo. Júlio César reclama uma barbaridade, dizendo que ele foi tocado, o árbitro nem tchum. Mandou seguir o jogo, sai jogando lá atrás o time do Grêmio, placar de 1-0, domina Campas pela direita, vem lá dentro do campo, aqui pela direita, no campo de ataque, toca o jogo para dentro, para Lucas Silva, domina, tenta levar, rola a bola, entregando lá pelo lado esquerdo para Nicolas, ele toca a bola de perto, canhoto, entregando para Campas no campo de ataque, vem para a bola, dominando o Itelo pela esquerda, recua, outra vez para Nicolas, ele solta a bola pela meia canhota, vai embora o time do Grêmio pela ponta canhota, tentou levar, não conseguiu, com dificuldade, Nicolas tocou na frente, Lucas Silva, em cima dele a marcação. Guarani tenta se defender como pode, a bola foi para a linha lateral, agora conseguiu ganhar o arremesso lateral pela direita no campo de defesa. E o Edilson está sentindo. Edilson está sentindo contusão muscular. Ele já arregaçou ali a perna do calção e já tem lá um jogador no aquecimento, hein? Vai mudar daqui a pouco o time do Grêmio, vai esperar um pouquinho para ver se o Edilson tem condições, mas ele está sentindo. Vem para a bola pela esquerda, o time do Grêmio lá atrás, o Guarani todo recuado, vem para afastar, tira Derlan, entregando pela canhota, domina Matheus Pereira, ajeita para fazer o passe, bate a bola de perto, a canhota, lançando por dentro, Rodrigo Andrade tentou o passe, a bola voltou lá pela esquerda, no campo de defesa para Matheus Pereira, recua ainda mais para Derlan, dali para João Vitor, ele trabalha no campo intermediário com a perna direita para fazer o passe na lateral, Bruno José recuou para Diogo Matheus, ele toca lá para trás da entrada da grande área, vem para Derlan. Derlan que hoje está jogando no lugar do Ronaldo Alves. Desconforto muscular, mesma contusão muscular que tirou o Lucão do Break da última partida contra o Sport. Aliás, o Lucão do Break entrou um pedacinho do jogo contra o Sport, mas ficou no banco. Vem pra bola, domina, Bitelo, rolou pra Biel, pedalou, preparou o tiro, desistiu, a marcação estava muito próxima do corpo, tocando para Campas, virando por dentro, tentando levar Lucas Silva, errou o passe, afasta lá atrás, vem dominando o time do Guarani com dificuldade, porque o árbitro marcou uma falta em cima do Giovani, falta, bola parada, campo de defesa, não vai dar, hein? Não vai. Não vai dar pro... Vem aí o Rodrigo, Batistão. Pro Edilson, Rodrigo vai entrar. Número 15, Rodrigo, no lugar do Edilson, 33. Agora, Batista, se você me permite, você vê que o Guarani, ele tem ali uma falsa posse de bola, porque fica ali Derlan, João Vitor, Diogo Matheus. Olha aí, ó. Agora, olha lá. João Vitor, agora vai lá no Diogo Matheus, vai voltar aqui no João. Isso daí não adianta. Todas as vezes que o Guarani tenta uma jogada ali por dentro, tem perdido a bola. Foi com o Vilela agora há pouco, com o Giovani Augusto. O que precisa o Guarani? Precisa de movimentação. Se lembra quando nós falávamos, tanto eu e o CH, olha, com o Nicolas Careca vai ter mais mobilidade, né? Vai ter mais leveza a esse ataque. E é o que está precisando o Guarani, porque o Grêmio agora fez 1-0, baixou as suas linhas, deixa o Guarani, fica ali com aquele toque-toque daqui e dali. A hora que o Guarani tenta, ele rouba e vem no contra-ataque. É uma armadilha que o Guarani pode ser pego a qualquer momento. E vem o time do Guarani, Bruno José, ponta direita, levantou na área, o goleiro tirou, a bola voltou, pé canhoto, bateu, vai embora, Matheus Pereira, uma pancada de perto da canhota, cruzamento venenoso lá da direita do Bruno José, Breno rebateu para a entrada da área, e Matheus Pereira enfiou o pé canhoto, mas mandou para fora. Pela
pela linha de fundo, não olhou pro gol, Matheus Pereira. Se ele olha pro gol, ele teria feito o gol. É tiro de meta para o Grêmio bater. Parece que o Breno tocou nela, hein, Batista? Eu não tive essa impressão, viu? Bateu o Matheus Pereira ali, ele tentou tirar lá uma bola cruzada, bateu firme, né? Tentou tirar demais e acabou jogando pra fora. Ih, rapaz, olha lá. Derlan e Diego Souza tá se estranhando ali, hein? Foi na o Diego Souza vai tomar cartão. Os dois. Os dois. Amarelou os dois, Batista. Diego Souza e Derlan, 34. Os dois estão amarelados. Tá se estranhando ainda. Se estranhando, hein? Olha lá. Um falou pro outro, olha, a sua mãe não é homem. E o outro falou, olha, quem não é homem é a sua mãe. Carlos Henrique, bate pesado, 16-17, agora placar de 0-0, aliás 1-0, Grêmio marcou a 1 minuto em CH. O meio campo do Guarani não consegue acertar os passes. Com a marcação agora recuada, se o Guarani não colocar a bola no chão e minimamente não acertar os passes, não tem como criar nada no ataque. O Rodrigo Andrade e o Vilela estão errando muitos passes. Assim fica mais complicado. Domina o time do Guarani com Giovani, recolheu, abriu, Bruno José, pé direito, cruzou direto, sai Breno! Os cruzamentos do Bruno José sempre com veneno. Agora outra vez direto pro gol. Breno pegou, seguindo o CH. Então, minimamente, o Guarani, para se organizar, já que o Grêmio está dando espaço para jogar, não pode os dois volantes de armação do Guarani errarem como eles estão errando. Muito nervosos, o Andrade e o Vilela. Precisa baixar o facho, entrar na partida, porque o Guarani precisa muito deles. Veja, o Grêmio deu espaço e o Guarani já chegou 2 vezes pelo lado direito. Então, aquela preocupação que nós tínhamos do nervosismo do time, me parece que a princípio já passou e o Guarani voltou para o jogo. Domina o time do Guarani, vem Vilela pela meia direita, o time do Guarani está inteiro neste momento no campo de ataque. Domina a bola Matheus Pereira, entregando para Júlio César, recolhe, chega a marcação, mordendo o Rodrigo Ferreira. Ele entrou agora, está fresquinho no jogo, entrando no lugar do Edilson, que saiu com contusão muscular. Muitas contusões musculares nesse início de campeonato brasileiro. Domina, vem pela direita, Giovani. Trabalha na perna direita, rola lá para a lateral no campo de ataque, na beirada do campo para Diogo Matheus. Ele domina e volta a bola para Giovani dentro do círculo central. João Vitor, o zagueiro, trabalha na perna direita. Entregando pela meia canhota, placar de 1-0. Guarani perdendo, tomou um gol a 1 minuto. Matheus Pereira dominou, passou para dentro, rolou no círculo central. Rodrigo Andrade meteu na ponta direita, Diogo Matheus vai para cima da marcação, ajeitou o pé canhoto, cruzou na área, subiu o Jeromel, afasta de cabeça, a bola volta reboteada, mas com o Grêmio pela direita. Bitelo tocou a bola para Campas, Campas dominou pela direita, recebe a marcação, recuou, vem tocando, tentando Vitia Santa, passagem por dentro, abrindo na lateral pela esquerda, se mete pela canhota, vem pra bola, domina o time do Grêmio, vem pro jogo, bola batida de longe, vai embora para fora pela linha de fundo. Bateu, foi embora. Lucas Silva tocou torto e para fora em tiro de meta pro Guarani bater. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, a Arena Grêmio em Porto Alegre, 26 graus. Grêmio 1, Guarani 0. Conosco, Marcos Bugrino do Jardim Flamboyant, muito obrigado pelo carinho. E também o Valtinho, o maior padeiro da Glicério. Grande Valtinho, torcedor do Botafogo do Rio, hein? 21h30, tem Copa do Brasil lá em Goiânia, Atlético e Cuiabá. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô,
Alô, Mário Barbosa. Mário Barbosa do Santa Mônica, em Campinas. Está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Um grande abraço. Um abraço também para o Antônio Sato. Antônio Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Parceira comercial aqui da Rádio Bandeirantes. O Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Glauco Sato é o filho, então tem o Sato pai e o Sato filho. E o Sato me mandou uma mensagem e disse que ele já separou os kits para vocês. Você do Pinheiro, CH, pessoal da técnica, enfim, todos vão ganhar um kit na Aroma das Ervas. Meu Deus, a dona Juliana agradece, porque o Batista, comida com aqueles temperos lá especial, hein? E falta perigosíssima pro Grêmio, Batistão. Falta perigosíssima para o Grêmio bater. Quem cometeu a falta foi o Derlan em cima do Diego Souza. Ele recebeu, tentou fazer o giro, não conseguiu. O Derlan, que hoje está jogando no lugar do Ronaldo Alves, saiu do time com contusão muscular. Vamos para a cobrança de falta para o Grêmio. Guarani todo de branco, Guarani com a sua camisa número 2, já que a número 1 é a verde. O Grêmio, que é mandante, está com a camisa número 1, a camisa riscada, o tricolor gaúcho. E neste primeiro tempo, o time do Grêmio ataca. Se estivéssemos no estádio Brinco de Ouro, o Grêmio estaria atacando contra o gol dos portões de entrada. E, consequentemente, o Guarani ataca contra o gol do placar eletrônico. Mas o jogo é na Arena Grêmio. E o Grêmio tem falta para ser cobrada. 22 minutos, Diego Souza se prepara, toma posição para a batida. Zagueirada posicionada, 4 na barreira. Diego Souza partiu, pé direito, mandou direto. Kozlinski, atento, ligado, pega firme. A bola veio por baixo, furou o pé da barreira, passou, bola dura, difícil, e o Kozlinski pegou o Gleger Sorzin. Fez uma bela defesa no centro do gol. É isso aí, tem que ser assim, não pode sair antes. Esperou a definição, fez uma grande defesa, apesar de ter sido em cima, né? Mas uma defesa segura. Agora, Batista, o Derlan tem que estar muito atento. Já joguei várias vezes contra o Diego Souza. E ele é complicado, ele fica provocando o jogo todo. O lance dessa falta aí, quem estava no lance? Derlan e Diego Souza. Então ele vai ficar instigando e o Derlan já tem cartão amarelo. Então tem que ficar muito atento. O Guarani perdeu um jogador aí nessa partida, aí vai ficar difícil, hein? Então, tomara que o Daniel Paulista, nós 24 minutos, chamar ali ele no canto ali, ó, calma, porque o cara ele fica ali mesmo. Fica pressionando, fica provocando, para que o cara saia fora de si e cometa uma falta grave e é expulso. Então o Derlan tem que estar atento a isso, hein? E vem o time do Guarani, Lucão do Break, meteu a bola na ponta direita, lá atrás, Nicolas afasta, tira, a bola vai lá para trás do campo de retaguarda do Guarani. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000 Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Vem pra bola, domina Giovani pela meia direita, soltando para Bruno José. Ele recolhe, domina, recua, toca o jogo lá pela direita. A bola foi recuada no campo de retaguarda, na saída de 3. Leandro Vilela, lá atrás para João Vitor e para Derlan. Tocou na frente, se manda no campo de ataque o time do Guarani na marca de 25 minutos. Vem Lucão do Break para Júlio César, sai da marcação, vem pela meia, rola a bola para Giovani pela meia direita. Recolhe, domina, toca a bola de perto direita, lá na frente, na ponta direita, vai para lá. Bruno José dominou, levou o pé direito, cruzou na área, veio para a bola, Rodrigo Andrade bateu, a bola voltou, o pé direito bateu, é gol! Gol!
25 minutos passados, primeiro tempo. Bruno José meteu o pé direito, levantou na área. Rodrigo Andrade deu uma cacetada. Breno soltou. A bola caiu dentro da grande área e Matheus Pereira apareceu de pé canhoto. Deu uma chapa curta. Jogou a bola no fundo do gol do Grêmio. Empata o jogo. Matheus Pereira, o lateral esquerdo, coloca na rede e empata o jogo. A torcida do Guarani vibra! Vibra! Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Matheus Pereira, 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 camisa 16. Balançar a bola, gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Hoje sempre Guarani, Guarani 1, Grêmio também 1. E o detalhe do gol é seu Gleger, Zorzinho. Chegada lá pelo lado direito com o Bruno José, né, Batista? Aliás, essa dupla, Bruno José, Diogo Matheus, muito bem na partida. Veio o cruzamento. O Rodrigo Andrade, que é um jogador que tem essa leitura, né? De usar o corredor, de entrar ali como homem surpresa. Entrou no meio da defesa do Grêmio, bateu pro gol. O Breno fez uma linda defesa no canto, dando o rebote. E o Matheus Pereira, que fez a leitura, inclusive, né? Do cruzamento, da jogada do Bruno José. Penetrou ali, botou a bola na rede e aparentemente parece que ele está impedido, né? Mas o Nicolas, lateral esquerdo do Grêmio, lá em cima, dando condições. Gol validado, gol legal. E o Guarani, como eu tinha dito, que tinha voltado para o jogo, agora é isso aí, Batista. Agora tem que estar atento e manter o mesmo nível. Guarani bem no jogo. Carlos Henrique, o bate pesado, Guarani empata o jogo ainda no primeiro tempo, CH. Além do empate ser importantíssimo, o Guarani já tinha voltado para a partida e o mais... Depois desse lance, Batista. Não deu em nada, a bola pela linha de fundo em escanteio, dá tempo de você terminar, CH. Emocionalmente o Guarani se controlou, não é fácil você tomar um gol fora de casa contra o Grêmio a 1 minuto. O Guarani aos poucos foi voltando para a partida, jogadores de meio campo jogando mais futebol, aumentou a intensidade do time e o empate é mais do que merecido. O Guarani joga nesse momento melhor que o Grêmio. Escanteio, Giovani vem para a cobrança para o time do Guarani, placar de 1-1, zagueira da Bugrina na área, 29, primeiro tempo. Capitão do Guarani pede, levanta o braço. Tem algum problema ali com os torcedores, hein? Não, Batista. Não sei o que aconteceu, né? Olha lá, é a luz, ó. É o laser. É o laser ali no olho. Isso aí é terrível, hein? Tremenda de uma babaquice. Laser, aí, né? Aquele laser verde na cara, no rosto do jogador Giovani. Escanteio, Giovani, pé direito, levantou na área, Lucão do break, de cabeça mandou pra fora. Pela linha de fundo, tem que tirar o jogador lá da arquibancada, aliás, o torcedor da arquibancada, senão ele vai continuar incomodando os jogadores do Guarani durante o jogo inteiro. E isso incomoda muito, Batista, incomoda uma barbaridade. Pô, o cara tá ali, concentrado no jogo, aí fica com esse negócio no olho, no rosto. Pelo amor de Deus, cara, até num momento em qualquer aí que você tiver, isso aí incomoda. Imagina o cara trabalhando, exercendo a sua profissão, uma falta de respeito. Campas domina lá pela ponta direita para o time do Grêmio, placar de 1-1, o Grêmio marcou a 1 minuto e o Guarani empatou ainda no primeiro tempo a 25 minutos. Ô Gleger, você falou da defesa do Breno, chute. Sim. De pé direito do Rodrigo Andrade, conceito, definição e também o grau de dificuldade daquela defesa do Breno, goleiro do Grêmio. O Rodrigo Andrade entra, né, entre a defesa ali, entre os dois zagueiros do Grêmio, batendo de primeira, uma bola dificílima. Ele foi lá no cantinho, fez uma bela defesa e o grau de dificuldade dela é 8
8,15. 8,15, defesaça pelo nosso critério, acima de 8 é defesaça. Só que também não adiantou nada, né? Porque ele soltou a bola na pequena área e o Matheus Pereira fez o gol. Então anula qualquer elogio que possa ter o goleiro. Mas tem que botar a culpa na zaga, né? Porque ali tem que acompanhar. Não tinha o que ele fazer. Ele fez o máximo que podia fazer era evitar o gol. Falta, vem para a bola o time do Grêmio, para a cobrança lá pela direita, num ponto central entre a linha lateral da grande área e linha lateral do campo. Rodrigo Ferreira vem para a bola, tomando posição para a batida, ele bate com o pé direito, não há barreira. Partiu o pé canhoto, Campas é quem cobrou a bola. Na linha de fundo, foi embora pela linha de fundo, Diogo Matheus tirando de cabeça. E o laser de novo está incomodando, hein? Olha lá. Tem que chamar o policiamento, né, velho? Tem que chamar o policiamento. Tem que chamar o policiamento e identificar o cidadão na arquibancada, pô. Não é possível que não consiga ver da onde está vindo esse laser. E isso aí sem contar que pode prejudicar a vista, né? Exatamente. Além de, tecnicamente, pode também provocar aí um problema na saúde do jogador. Olha lá, o árbitro parou o jogo, ó. O jogo está paralisado. E o árbitro foi para lá para conversar com o Kozlinski para saber de onde veio o laser. Corretamente. O relógio está parado, né? O professor André Luiz tomou a atitude correta. Mas é difícil, hein? Com 15 mil torcedores no estádio, como é que vai saber quem é o cara também, né? Ele chama o delegado da partida, o delegado da CBF, denuncia, portanto, o infrator. Olha lá, ó. Realmente vai ser isso aí o jogo inteiro. Tem que tomar alguma providência e é isso que o árbitro faz. Escanteio. Grêmio vem para a bola, para a batida lá pela esquerda. 32 minutos, quase 33. 33 agora. Autorizado. Grêmio vem para a batida. Campas levanta a bola na área. Tira lá atrás do cão do break, ajudando a defesa. Meteu a cabeça, enfiou, meteu para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. Vem para a bola para fazer arremesso lateral. Já cobrando o time do Grêmio. Diogo Matheus chega lá atrás para tirar. Conseguiu ganhar para o time do Guarani. Rolou pela direita, levanta a bola espichada no campo de ataque. Bola longa. Bruno José dominou, entrou na área. Lançou para Júlio César. Vai fazer pé direito, bateu, defendeu o Breno. Breno se jogou contra o chute do Júlio César. Se contunde porque a bola bateu nas partes baixas e salientes do Breno. Ele não tinha o que fazer. Um passe perfeito. Bruno José, que faz uma grande partida. Levantou na área, mas o Júlio César não bateu de primeira. Se bate de primeira, teria feito o gol. Ele dominou com a canhota e bateu com a direita. Quando bateu, o Breno já saía fechando para cima dele. A bola toca no Breno. O Breno fica caído por pouco. Por muito pouco. O Guarani não vira para cima do Grêmio. Júlio César com grande defesa do Breno. Conceito e definição, grau de dificuldade de defesa do Breno, goleiro do Grêmio. Diz aí, Gleger Sorzin. Defesaça, hein, Batista? Aliás, o Giovanni Augusto caído agora sentindo ali também. Mas que defesa e que partida tá fazendo o Bruno José. O conceito da defesa, 8,30. Foi assim, salvou o Grêmio. E o Júlio César, né, trouxe para a perna direita. Se ele vem ali de perna esquerda, chapa no canto, faz o gol. Mas foi sem dúvida nenhuma, não dá para tirar o mérito do Breno, que fez uma grande defesa. Aliás, Batista, o homem das bolas paradas do Grêmio é o Campas, não é o Compas não, né? É o Campas, né? É o Campas, o Tigrão, que chamou ele no jogo em que o Grêmio empatou com a Ponte Preta em Campinas. O único ponto do Grêmio até aqui. E o Tigrão chamou ele de Compass, que é uma marca de carro, né?
Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Arremesso lateral, vem Matheus Pereira, o homem do gol do time do Guarani, empate em 1-1. Ele cobra, toca na frente, vem para Lucão do break, recolhe, tentou passe, centralizou, errou, tira lá atrás. Bruno Alves, domina o zagueiro, vem para dentro do círculo central, conseguiu tocar a bola com Diego Souza pela direita, o homem do gol do time do Grêmio, errou no passe, caiu também na sequência, Matheus Pereira bate, levanta lá para dentro da grande área do Grêmio, saiu Breno para dominar, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo do jogo. 36, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes. Arena Grêmio 1, Guarani também 1. Alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, às 19 tem Londrina e Novo Horizontino na sequência da Série B. Alô, Avelar de Hortolândia, o final 81-92 está em Praia Grande, Ubatuba, dando aquela salgada. Alô, Bento de Barão, entendeu, né, Bento? A situação é essa, meu amigo, um abraço, viu? E a Mônica Matos dizendo, senhor Edu, manda um abraço para Maria, Michele e Gisele. Alô, Maria, Michele e Gisele do Parque Brasília, muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está ligado aqui na Bandeirantes. Domina o time do Grêmio, Campas, pé canhoto, bateu longe para fora. A bola subiu demais, quase saiu do estádio. É tiro de meta para o Guarani bater. Tem coisa que é legal. Opa. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto, único e diferente aqui na Bandeirantes com Edu Pinheiro. É super legal. Ai, meu Deus do céu, que maravilha. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina o time do Guarani, Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área. Rodrigo Ferreira só deu um toquinho de cabeça, mandou para fora pela linha de fundo. Foi pelo simples, optou pelo simples, cedeu o escanteio para o Guarani bater pela esquerda. Também no jogo aberto, Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Escanteio pro Guarani, Giovani. 38 minutos, partiu, cobrou curtinho, mandou na área, na jogadinha ensaiada, tira Rodrigo Ferreira. A bola volta com Matheus Pereira pela esquerda, no campo de ataque, ele domina, vem andando para trás, tipo caranguejo, recuou lá dentro da grande área, vem Kozlinski, devolveu para Matheus Pereira, ele estoura, bate, ele aperta a canhota, mas erra o passe, tirou Lucas Silva, outra vez Matheus Pereira, bate, levanta, ele aperta a canhota, é um bate, rebate, é um perde, ganha, a bola com o Giovani, vem para dentro do círculo central, serviu lá pela direita no campo de defesa, Diogo Matheus matou no peito, jogou na grama e partiu lá pela beirada do campo, vai subindo no ataque, preparou o cruzamento, tentou rolar para trás e errou o passe. Tira lá atrás, Bitelo, ele domina no campo intermediário, levanta lá pela ponta canhota, vem no contra-golpe, se manda pela esquerda, rolou, Nicolas cruzou na área, Diego Souza de cabeça, é gol! Gol! Do Grêmio! Na marca de 40 minutos passados, primeiro tempo, num contra-golpe fatal, mortal, lançamento lá pela esquerda para Nicolas, fez o cruzamento quase na marca penal,
mergulhou. Diego Souza, o artilheiro, uma cabeçada fatal. Mandou a bola na costura da rede. Kozlinski pulou e não conseguiu pegar. Na frente, outra vez o Grêmio. Outra vez Diego Souza, camisa número 29. Grêmio 2, Guarani 1 e o detalhe do gol vai ser o Gleger Zorzinho. A chegada, né, do Guarani com a bola sempre pressionando, melhor no jogo. E aí toma um contra-ataque, né, Batista? E esse jogador, o Nicolas, lateral esquerdo, que ganhou a posição do Diogo Barbosa, fez um baita de um cruzamento, né? Tem a leitura, o Biel faz a penetração para atrair a marcação e o Diego Souza, com toda a sua experiência, dá 2 passos para trás, espera sozinho, golpeia. Tá, é no à toa que ganha 600 mil por mês, né? 2 bolas, 2 gols. Esse é o Diego Souza. E o Guarani, que estava bem na partida, foi castigado aí no lance. Que jogando fora de casa, Batista, você tomar um contra-ataque, não é sempre que acontece, né? Acho que o excesso de confiança tomou conta da equipe do Guarani, que tem que manter a mesma coisa. Pressionando, evoluindo. O Guarani estava bem no jogo. E olha o Guarani. Domina Júlio César, bico direito da grande área, bateu em cima da defesa. Diogo Matheus pegou, dominou, rolou, tocou lá pelo setor direito. Vem Giovani, pé direito, cruzamento na área. Chega, tira lá atrás, afasta Lucas Silva. A bola caiu lá atrás, vem Vilela, não conseguiu dominar. Chega, a bola sobra com o Rodrigo Andrade, que de cabeça recua para João Vitor. Zagueiro coloca outra vez o time do Guarani no ataque. Rodrigo Andrade para Giovani pela direita, passou lá pela ponta. Vem para a bola Júlio César, meteu o pé direito, atravessou de uma extremidade a outra. Lá pela esquerda para Matheus Pereira, chega Campas para tirar, tira. Mandou para fora. Campas recompondo. Essa palavra me estremece, né? Atacante tem que recompor. Modernidade, né, Batistão? Atacante tem que atacar. Como é que, você sabe como é que era antes ou não? Não era recompor, era voltar. Voltar. Perdeu a bola, volta! Hoje perdeu a bola, recompõe. Escanteio pro Guarani bater. Diogo Matheus vem pra bola, pra batida. Bate curtinho pra Matheus Pereira. Enfiou pé canhoto, levantou na área. Pra Júlio César, pé direito, devolveu a bola na área. Subiu lá atrás, tira, afasta, retaguarda. A bola volta, Diogo Matheus. Ele é lateral direito, mas está pela esquerda. Ele recolhe, domina, faz o passe por dentro. Vem pro jogo, se manda no campo de ataque. Giovani saiu da marcação. Reclamou Biel de um toque no rosto. E o árbitro vai dar cartão. Vai dar cartão amarelo para Giovani. É o terceiro dele, viu, Batista? Tá fora da próxima partida, o Giovani Augusto. Olha lá, ó. Ele deixou o braço, né? Tudo bem. Não, hein? Tudo bem que tem aquele movimento lance de proteção. De jogo, proteção. Eu também concordo. Acho que pescoço, exagerou aí o professor André Luiz. Exagerou. Cartão exagerado, hein? E aí, CH, o que você achou, hein, CH? Exagero, né, Batista? Não foi lance para cartão, protegeu a bola, isso acontece a todo momento. Para mim, o árbitro errou. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas ásperas ou em relevo, conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. O Giovani tem que tomar cuidado, né? Cada jogo um cartão, se for assim, ele vai jogar 3 e desfalcar o time do Guarani em uma. 3 rodadas, 3 cartões, ele não é jogador de marcação, não é volante, não é zagueiro, não é lateral. Ele é o meio do time. Então como é que toma tanto cartão assim? Eu, sinceramente, não consigo entender. Não é o caso de hoje, que acho que foi exagerado aí, né? O árbitro não deveria ter dado o cartão, a falta sim, mas o cartão não. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. 33427000. Odonto Clinic. Placar de 2-1. O time do Grêmio fez um gol a 1 minuto. Guarani empatou a 25.
E novamente o Grêmio na frente, mais 3 minutos no Additional Time. Os donos da bola de segunda a sexta-feira na tela da Band, das 12 até as 13 horas. 1 hora de debate para você. O futebol da região de Campinas com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. E o Na Lata, que está aqui para a região de Campinas, fazendo grande sucesso. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Amarelo. Amarelo, a informação na Bandeirantes. Rodrigo Andrade se estranhou ali com o jogador do Grêmio, tomou amarelo. Ô Batista, me pergunta, responda na lata. Quantas vezes você falou o nome do Lucão do Break nesse primeiro tempo? Vou perguntar já, porque eu tenho um lance importante pro Guarani. É falta lá pela direita, vem Diogo Matheus, cobrou a falta, levantou na área. Chega para tirar o zagueiro, a bola caiu lá atrás, na linha de fundo do Lucão do Break. Na bicicleta, pega Breno. Não estava valendo nada, porque o Lucão do Break fez falta no Jeromel. Então é o seguinte, cartão amarelo para Rodrigo Andrade, número 32 do Guarani, e para o paraguaio Matias Villasanti, ou Villasanti, já que são 2 L's, como queira aí na pronúncia. Os 2 jogadores foram amarelados, o 27 do Grêmio, Villasanti, e também o Rodrigo Andrade, camisa número 32 do Guarani. O Lucão do Break quase arrancou o pescoço do Jeromel ali, né? Dá uma olhada aí, ó. No replay. Tenta dar uma puxeta ali, uma bicicleta, olha lá. Mas o Lucão do Break tem uma atenuante, porque ele estava... de costas. Ele estava de costas, né? Não tem olho na nuca. Como é que ele vai enxergar o Jeromel chegando, né? Então aí imprudente foi o Jeromel, que no afã, na tentativa de tirar essa bola, chegou por trás, e no momento em que o Lucão do Break já tinha jogado o corpo no ar, dando a pedalada, acertou, portanto, o supercílio do Jeromel, camisa 3 do Grêmio. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Faça uma avaliação, marque a avaliação no telefone 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Jogo paralisado na Arena Grêmio. Carlos Henrique, o bate pesado, o placar é justo, 2-1 pro Grêmio em CH. Não é nem questão de justiça, né? O Guarani cometeu um erro no segundo gol do Grêmio que não existe. O Diogo estava com a bola dominada no ataque. Aí ele infantilmente erra um passe e vem o contra-ataque do Grêmio, tá jogando em casa. Então, para mim, o Guarani doou o gol. Eu sei que teve um cruzamento perfeito. Eu também concordo que a cabeçada do Diego Souza e o posicionamento foram perfeitos. A execução da cabeçada também foi perfeita. Mas, meu Deus do céu, tinha que jogar a bola na área, perde a bola e toma contra-ataque. Aí fica complicado, né? Eu gostei do primeiro tempo do Guarani, com exceção dos erros individuais. Placar de 2-1, mais 1 minuto, né? O jogo ficou paralisado para o atendimento ao Jeromel, mais 1 minuto será acrescido no jogo. Domina, vem Lucão do Break, fez a parede para Giovani, errou, passe, arma o contra-golpe do Grêmio. Campas partiu lá pela direita, se manda em cima da marcação, rolando para Rodrigo Ferreira, levou para o fundo, cruzou para trás, Derlan tira de cabeça. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pela direita para o Grêmio, mas o árbitro marcou o final do primeiro tempo e uma discussão. A discussão é a seguinte, que o árbitro teria que deixar cobrar o pênalti. Aliás, na Copa de 74 teve uma discussão assim. Gol do Oscar, zagueiro de cabeça. O árbitro apitou o encerramento do jogo depois da cobrança de escanteio. Cobrou o escanteio, o árbitro encerrou. Encerrou a partida. Hoje aqui no caso o árbitro não permitiu a cobrança de escanteio. Ele encerrou antes e o Grêmio reclamou. Termina o primeiro tempo.
Vem aí na sequência intervalo diferente, inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço. Muito obrigado, meu amigo Batista. Intervalo, Guarani joga em Porto Alegre com Kozlinski no gol. Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Bruno José, Lucão do Break e Júlio César. Daniel Paulista é o treneiro. No banco, Rafael Martins, Lucas Ramon, Hernando, Índio, Matson, Marcinho, Nicolas Careca, Iago e Ronaldi. Lembrando que o Ronaldo Alves, zagueiro, não joga, tá machucado, por isso o Derlan começou jogando. E é o seguinte, hein, CH, olha, 3 coisas que não podem acontecer. Primeiro, tomar um gol a 1 minuto, tão desligado que estava o Guarani, gol do Diego Souza, né? 600 mil por mês ganha Diego Souza, disse muito bem o Greg quando marcou o segundo gol. Segundo, o Júlio César não poderia ter perdido aquele gol que seria o da virada a 33 minutos. Estava 1-1. Bruno José penetra na área. Grande partida de Bruno José. Ele cruza para o Júlio César com açúcar, afeto, ajeitado e tudo mais. Ele é o goleiro, mas é para afundar a rede. Bateu, o goleiro acabou pegando. Bela defesa aí do Breno, né? E o segundo gol, muito bem dito por você. Diogo Matheus perde a bola, lateral direita, e aí quem fica com a direita? Livre, livre. Aí vem o Grêmio pela esquerda, cruza, cadê a zaga? Não tinha ninguém com o Diego Souza, aí faz 2-1. E outra coisa também, CH, como controlar os nervos bugrinos? Por quê? Guarani é o time mais indisciplinado da Série B. Derlan amarelado, Rodrigo Andrade amarelado, Giovanni Augusto amarelado, é o terceiro cartão, não joga contra o Criciúma aqui, Giovanni Augusto, tá bom? Com isso, o Guarani contabiliza em 3 jogos 12 cartões amarelos, 12. Até o treneiro dos goleiros, que é o Austrália, foi amarelado. 2-1 para o Grêmio. E aí, CH? O que acontece, Edu, tá demais mesmo. A coisa de cartão amarelo em demasia, isso precisa ser controlado de alguma maneira. Aí o comando que tem que chegar na rapaziada e pedir mais calma. Mas alguns jogadores, por característica, não adianta, Edu. O Rodrigo Andrade, por exemplo, é um cara muito intenso, ele joga muito com a boca. E ele precisa, não é de hoje que a gente reclama do alto número de cartões que ele toma. O Giovanni Augusto não mereceu receber cartão. O restante eu concordo com um amigo. O primeiro tempo foi bom. Agora, você tocou em 3 assuntos que determinaram o resultado do primeiro tempo. Primeiro, o Guarani entrou a 40 por hora e o Grêmio a 100. Você não entra uma partida dessa fora de casa contra um time do tamanho do Grêmio achando que você vai tocar a bola de um lado para outro com tranquilidade. O Guarani confundiu tranquilidade com lerdeza, com falta de intensidade. O Grêmio entrou a 1000 por hora e fez o primeiro gol em erro do Guarani. Dividiu mal, desatento, mal posicionado e fez 1-0. Eu fiquei preocupado quando o Grêmio fez 1-0 e achei que emocionalmente o Guarani poderia sentir o gol que tomou rapidamente. Não aconteceu isso. O Guarani colocou os nervos no lugar, muito também porque o Grêmio deu espaço para o Guarani e esse espaço foi utilizado com inteligência. No início do jogo havia um erro grave que de uma hora para outra, eu acho que também com a aclimatação do jogo e do ambiente, o Vilela e o Rodrigo Andrade pararam de errar os passes. Quando eles melhoraram a condição do passe, o Guarani começou a atacar com mais insistência no lado do Bruno José, que para mim foi o melhor jogador em campo, tirando o Diego Souza, né, que esse foi o melhor do jogo, mas do Guarani foi o Bruno José, e o Guarani tomou conta da partida, empatou o jogo, e também muito bem observado por você, o Júlio César não pode perder o gol que ele perdeu. Num jogo equilibrado como esse, do tamanho que é Guarani, Grêmio, Grêmio e Guarani, quando você sai na cara do goleiro, não estou tirando aqui o mérito da defesa do goleiro do Grêmio, você não pode perder um gol desse. Não pode. Porque se você faz o gol, você imagine daí o emocional, você joga o Rio Grande do Sul inteiro nas costas do Grêmio. Aí o Guarani utiliza o que o Grêmio utilizou.
o contra-ataque. Era tudo que o Guarani precisava dentro do primeiro tempo para ter sucesso na partida. E aí, para piorar a situação, depois do gol perdido, o seu Diogo vai na linha de fundo praticamente, uma jogada sozinha, foi dar um passe e errou. Aí veio a contra-carga, meu amigo. Você tomar contra-ataque jogando fora de casa, só acontece isso quando acontece um erro, como aconteceu o erro do Diogo. Infelizmente, o contra-ataque foi mortal nas costas do Diogo, cruzamento perfeito aí, meu amigo, na altura da marca do pênalti, levantou o cabeção, meteu a testa na bola, no chão, no canto direito baixo do Kozlinski, que não dava para pegar, foi um chute de cabeça, e o Grêmio fez 2-1. Foi justo? Não dá para falar de justiça, porque o Grêmio teve uma estratégia, foi fatal, foi mais atento que o Guarani e errou menos que o Guarani. O Guarani errou em lances capitais. Eu falo de novo, quando você tem um jogo equilibrado e difícil, você não pode cometer erros do jeito que o Guarani cometeu. E o Guarani foi castigado. Agora, de novo, o professor Daniel Paulista vai ter que colocar todo mundo com calma, recuperar o aspecto emocional para voltar com tranquilidade e tentar retomar o jogo e empatar a partida em primeiro lugar. Eu voltaria com Nicolas Careca no lugar do Lucão do Break. Esse jogo tá típico para o Careca. O Lucão não conseguiu jogar no primeiro tempo. Essa mexida eu faria. O restante eu voltaria da mesma maneira e com um alerta. Os jogadores de meio campo têm que botar a bola no chão e com precisão. Se o meu campo voltar tranquilo e colocando a bola como colocou no chão, dos 25 minutos do primeiro tempo até o final, o Guarani tem chance de empatar o jogo, Edu. Paulo Henrique Rodrigues, Jardim Bom Sucesso, muito obrigado, viu, Paulo? De BH, como sempre, Gabriel, Vilma e a Carol. Obrigado, viu? Grande trio de BH. E diz aqui o final 82-84, seu Edu, sou eu? Ou é o professor Pardaniel? Olha o que o cara inventou, rapaz. Professor Pardaniel, que é o treineiro do Guarani, né? Não viu onde está o erro. O Diogo Matheus perdeu as 2 bolas do gol. E no segundo, o Giovani pediu antes, ele não deu. E tem aqui uma observação com referência ao topete do Greg, né? Edu, o telhado do Greg está sensacional. Vimos hoje na tela da Band. Aê! Alexandre de Varinhos, né? Quer saber depois o cirurgião capilar, tá bom? Depois o Gregor manda então. Nosso muito obrigado, meus amigos. Então 2-1 vence o Grêmio. Já, Gregor Zorzin vai opinar. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Vamos ouvir aqui o gol de empate, né, do Matheus Pereira, lateral esquerdo, hein? O último gol de atacante do Guarani foi contra a Ferroviária, no dia 12 de março. 2-1 no Brinco. Quem marcou foi Ronald. Ronald marcou primeiro, o Índio fez o gol da vitória, lembram-se? Ronald, o último atacante que fez gol pelo Guarani. No mais, olha, tá dando João Vitor contra o Corinthians, hoje foi Matheus Pereira, lateral esquerdo, e olha que antes quem ia fazer o gol foi o Rodrigo Andrade, que o goleiro fez uma defesa sensacional no rebote, Matheus Pereira fez, e já o Zorzin fala, agora 17h29. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Bandeirantes. Tem rede balançando. É bola. Bruno José dominou, levou o pé direito, cruzou na área, veio pra bola, Rodrigo Andrade bateu, a bola voltou, o pé direito bateu, é gol! Gol! Minutos passados, primeiro tempo. Bruno José meteu o pé direito, levantou na área. Rodrigo Andrade deu uma cacetada. Breno soltou. A bola caiu dentro da grande área e Matheus Pereira apareceu de pé canhoto. Deu uma chapa curta. Jogou a bola no fundo do gol do Grêmio. Empata o jogo. Matheus Pereira, o lateral esquerdo, coloca na rede e empata o jogo. A torcida do Guarani vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Matheus Pereira, 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 camisa 16. Balançar a bola, gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Hoje sempre Guarani, Guarani 1, Grêmio também 1. E o detalhe do gol é seu Gleger, Zorzinho. Chegada lá pelo lado direito com o Bruno José, né, Batista? Aliás, essa dupla, Bruno José, Diogo Matheus, muito bem na partida. Veio o cruzamento. O Rodrigo Andrade, que é um jogador... Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Greg, tem um recado aqui, é o seguinte. Pô, os caras perdem na cara a cara, pô, e depois vocês culpam o treineiro? Ah, corneteiros, dá um tempo. Assinado João Paulo de Moraes, da Padrancheta, Gleger. Eu concordo. Você vê que o Guarani criou, teve inúmeras oportunidades. O Breno foi muito bem, né, nesse primeiro tempo, com grandes defesas. Aliás, aquela defesa no chute do Júlio César, é claro, falávamos aqui, eu e o Batistão em off, né? Tinha que ter, vem de primeira, de esquerda. Não dá tempo do goleiro diminuir o espaço, né? A hora que o goleiro pensa em sair, você já bateu. Poderia até pegar o Breno ali andando, né? E quando você dá o passo, dificulta ainda mais. Só que ele domina, dá tempo do Breno diminuir. E a hora que ele bate, o goleiro faz uma grande defesa. Mas eu gostei, viu, Edu? Eu gostei do Guarani. Eu acho que o Guarani está com um volume legal. A estratégia foi bem legal também, bem definida. O problema é que tomou o gol com 1 minuto, né? Deu um vacilo ali, deu uma cochilada. O Diogo Matheus acabou perdendo a bola, né? E o Grêmio fazendo um bonito gol. Depois veio o segundo gol, que para mim foi um golaço, né? O menino Nicolas vai na linha de fundo num contra-ataque. O Biel puxa, levando os dois zagueiros do Guarani ali, né, arrastando, e o Diego inteligentemente dá um passo atrás e recebe essa bola de frente para o gol sozinho, só tira do Kozlins e faz um belo gol. Eu, se fosse o Daniel, tiraria o Lucão do Break, que nesse primeiro tempo, eu até brincava aqui com o Batistão, né, não falou praticamente que o nome do Lucão, só teve esse lance aí no final que ele tenta dar uma puxeta ali, pega o Jeromel, muito pouco o Lucão do Break, que nós esperávamos muito mais. Então eu colocaria o Nicolas Careca para ter um pouco mais de mobilidade nesse ataque. E olha,
Agora, o Guarani tem que pressionar sim, mas ficar atento, né, Edu? Acabou tomando um gol de contra-ataque. Daqui a pouco o Grêmio mexeu, daqui a pouco eu trago quem entrou e quem saiu no Grêmio. Vai começar o segundo tempo, Batistão. Tudo pronto, vai começar a etapa final. Saiu Campas, camisa número 7, entrou Elias Manuel, camisa número 18. Apita o árbitro. Guarani mexe na bola, começa o segundo tempo na Arena Grêmio. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Começa a etapa final. O técnico Daniel Paulista não mexe no Guarani. Isso indica que ele ficou satisfeito com o rendimento do Guarani no primeiro tempo. E aí, Carlos Henrique, o bate pesado, você mexeria no time do Guarani para o segundo tempo? Sim, voltaria com o Careca no lugar do Lucão do Break. E você, Gleger Zorzin? Faria a mesma substituição. Tiraria o Lucão e colocaria Nicolas Careca. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina o time do Guarani neste segundo tempo. Ataca, se fosse no Brinco de Ouro, contra o gol dos portões de entrada. Consequentemente, o Grêmio, se estivesse no estádio Brinco de Ouro, estaria atacando contra o gol do placar eletrônico. Bola parada lá pela esquerda, é falta para o time do Guarani bater, vem para a bola, vai tomar posição Giovani, o homem da bola parada. Diogo Matheus. Ele abdicou da função, deixando-a para Diogo Matheus. Portanto, Diogo Matheus é quem vai cobrar. Guarani adianta suas fileiras. Autorizado, Diogo Matheus também vai pela bola. Matheus Pereira rolou para Diogo Matheus. Agora para Giovani. Erra o passe, o Giovani. Passa errado, vem Bitelo, tocou para Piel no campo de ataque, levou a marcação do Rodrigo Andrade, entrou na área, rolou por dentro, olha o Grêmio, bola batida, defendeu Kozlinski! Kozlinski! Batida de dentro da área, Elias Manuel recebeu um presentaço, mas o Kozlinski fechou o gol, se agigantou e evitou o terceiro gol da equipe do Grêmio. Conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kozlinski, Gleger Zorzin. Salvou o Guarani, né? E o juiz estava ouvindo o VAR ali, não deu nada. Estavam pedindo pênalti no Biel, não foi nada. Defesaça. Grau de dificuldade 8.30. Salvou o Guarani, o Kozlinski e o Giovani Augusto, hein, Batistão? Mais um contra-ataque ele armou, hein? O Grêmio pediu o pênalti. O juiz não marcou o pênalti, ficou em dúvida, não sabia se marcava o pênalti, não sabia se não marcava o pênalti, recorreu ao VAR. Certeza mesmo, só Coral. A qualidade Coral você encontra na Corbella Tintas. Corbella Tintas. Nicolas vai para o fundo do campo, bateu cruzado, ele aperta a canhota. João Vitor afasta, tira, mas o Bruno José não conseguiu dominar.
A bola para a linha lateral, saiu em arremesso, é para o Grêmio. Comecinho da etapa final, placar de 2-1, o Grêmio quase fez o terceiro. Lançamento na área, Elias Manuel tentou levar em cima da marcação, chega bem lá atrás, Kozlinski pega e tira, já solta o jogo para Matheus Pereira. Ele domina, vem beira dentro do campo para fazer o passe, erra, tira, afasta lá atrás, Rodrigo Ferreira, cobrança de arremesso lateral. Outra vez cobra Matheus Pereira pela esquerda, entregando pela meia canhota, Rodrigo Andrade vem por dentro, se mete no campo de ataque, Giovani faz o passe na lateral, lá pela ponta direita, Diogo Matheus preparou o cruzamento, desistiu de cruzar, rolando para Vilela, ele levanta a bola de perto à direita, lá para dentro da grande área, passou, vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento em cima da marcação, Matheus Pereira, a bola volta pela meia esquerda, vem Lucão do break para fazer a armação da jogada para Giovani, ele dá um tapa longo na lateral da grande área, Diogo Matheus limpou o pé canhoto, bateu para fora, limpou bem, arrumou para a perna esquerda, já estava dentro da área, bateu tirando, tirou muito, mandou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Grêmio bater. Placar de 2-1, o time do Grêmio está vencendo o jogo. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos. Aliás, porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5, quase 6, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Arena Grêmio. Grêmio 2, Guarani 1, Edu. Conosco, Carlos lá de Souzas, final 0447. Obrigado, viu, Carlos? Olha, sábado tem Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, às 19 horas. Vai ser na Arena Barueri. Sábado, Palmeiras e Corinthians. Dominou Elias, lateral da grande área, bateu de 3 dedos em cima da marcação, a bola volta no Bitelo, domina, soltando o jogo com Nicolas pela esquerda, Bitelo com Nicolas, outra vez para Bitelo, meteu o pé direito, cruzou, tira, Kozlinski com a mão direita, tira lá atrás, defesa providencial, porque o Grêmio estava povoando a área do Guarani. Vem de novo o Santi, toca na bola, se manda, arranca no campo de ataque, vem Bitelo, faz o passe na lateral pela esquerda, não conseguiu dominar Nicolas, mas a bola foi para fora, para a linha lateral. É arremesso para o time do Grêmio. O Grêmio vai gostando do jogo no segundo tempo. Gleger Zorzinho, aquela defesa do Kozlinski, grau de dificuldade em Gleger. Salvou mais uma vez, né, Batista? Salvou mais uma vez aí o Guarani. Você vê que tinha um jogador lá no fundo, lá que eu acho que era o Biel, que aproveitaria se a bola passa. Grau de dificuldade 7,95. Kozlinski vai se transformando no nome do jogo, hein? Carlos Henrique, o bate pesado. 7 minutos, etapa final, comportamento dos times. Na etapa final, até aqui, 2-1 para o Grêmio em CH. Olha, o Guarani precisa ter calma, né, Batista? De novo, um erro do Giovani Augusto. Só não sai o terceiro gol do Grêmio porque o Kozlinski fez um verdadeiro milagre. Então, continua essa desatenção, aí fica complicado, né? A intensidade do time não voltou da maneira que a gente imaginava. O jogo está morno nesse momento, o Guarani tem uma boa oportunidade aí, mas se quiser empatar, o Guarani precisa melhorar a vontade e a intensidade. Vem dominando, recolhe no campo de ataque Rodrigo Andrade para fazer o passe. Se manda Diogo Matheus para abrir lá pela ponta direita, Bruno José. Primeiro tempo jogou muito, segundo tempo caiu um pouco. Ele rola a bola para Rodrigo Andrade, que erra o passe. Rodrigo Andrade cai de produção. O árbitro para marcar falta do Vilela. É falta lá atrás, não dá cartão, apenas a falta no campo de retaguarda, a falta para o Grêmio bater. Alô, Aderbal Doná, grande Aderbal, grande amigo, ele que comanda a Brasitone, parceira comercial aqui da Rádio Bandeirantes, está na paquera do nosso som.
Um abraço também para o André Aranha, que está ouvindo no AM 1270 em Ribeirão Preto. Achei que ele estava em Campinas. Não, foi passar o feriado lá em Ribeirão Preto. Está ouvindo pelo AM 1270 lá em Ribeirão Preto. Valeu, Aranha. Grande abraço, hein? O Aranha deve estar lá no Pinguim uma hora dessa, né? Ligado na Bandeirantes, tomando aquele chopinho geral. Aliás, Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa, né? Um abraço pro André Aranha, grande parceiro, bugrinaço, hein? Da pele até o osso. Bola lá atrás, o time do Guarani sai jogando o placar de 2-1, tá perdendo a partida. O Grêmio marcou a 1 minuto e depois o Guarani empatou a 25, mas tomou ainda no primeiro tempo o gol da vitória até aqui do Grêmio, placar de 2-1. Diego Souza marcou os 2 gols. Até aqui, 12 vitórias para cada lado nesse confronto. Tá passando na frente o time do Grêmio, vai para 13 vitórias. Placar de 2-1, o time do Grêmio está vencendo na Arena Grêmio. Guarani tenta a saída do campo de defesa com grande dificuldade e marca lá na frente o time gremista. Vem Giovanni Augusto, ele domina dentro do círculo central, rolando lá pela esquerda para Júlio César. É obrigado a recuar um pouco para dominar. Bola muito atrás, trabalha, toca no jogo, vem para Rodrigo Andrade dentro do círculo central. Mais um erro de passe do Rodrigo Andrade. Marca lá na frente o time do Guarani, Elias toca na bola. Rolando para Bitelo, para Lucas Silva, para Bitelo. Diego Souza domina pela meia direita, passou Rodrigo Ferreira, pé direito, cruzou na área, Kozlinski subiu, dá um tapa, tira, a bola caiu na lateral da grande área, Bitelo meteu o pé direito, cruzou na área, subiu Derlan para afastar, tira, voltou pela direita, levantamento, cruzamento na área, em cima da marcação, a bola volta reboteada, Vila Sante para Lucas Silva, pé direito, fez o cruzamento muito forte. Ela foi embora pela linha de fundo e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Arena Grêmio, Guarani vence perdendo. Arena Grêmio, Guarani perdendo. Grêmio 2, Guarani 1. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista. E sábado, 16 horas, majestoso Ponte CRB. Olha, o Marcel do Cambuí está pedindo que entrem Nicolas Careca e Iago, porque local do break, Júlio César, para eles comeram uma feijoada. Bandeirantes. É, feijoada é coisa boa, hein? Delícia, hein? Ô, Batista, deixa eu mandar um grande abraço ao Sábado Ivan. É dia de feijoada. O Ivan, que é amigo do CH também, trabalhou junto, o CH trabalhou junto com o Ivan. E ele tem um bar lá em Hortolândia que chama Guerreiros. É um bar de futebol, beach tênis. E domingão tem uma feijoada maravilhosa lá. Grande abraço pro Ivan. Domina, se manda Giovanni pela lateral da grande área. Vem o time do Guarani para o campo de ataque. Rolou para Vilela. Devolve a bola na ponta direita. Giovanni faz o erguimento de bola na área. Jeromel tira de cabeça. A bola sobra com o Grêmio. Mas a marcação é implacável. E o árbitro parou para marcar a falta do João Vitor em Diego Souza. Falta lá na frente. É isso que o Guarani tem que fazer. Não permitir o contragolpe do Grêmio, que é mortal. A linha de cortadores elétricos AP Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Um abraço para o Valdemir Gomes, o Tigrão, tá ouvindo a transmissão e mandou uma mensagem aqui, o Gleger, dizendo que você está de olho no Bitelo. Não, Batista, ele tá querendo saber se o Bitelo entrou ou saiu. Tigrão, o Bitelo entrou, pode ficar tranquilo. Quem saiu foi o que o Tigrão chama de Compas. E vem o Grêmio, dominou, Nicolas invadiu o pé canhoto, bateu! Uma pancada de perto da canhota. Nicolas bateu cruzado, uma violência incrível. Kozlinski
Kozlinski foi na bola, ela passou, foi embora, teve um desvio, a bola passou pela linha de fundo, saiu em escanteio. Escanteio pro Grêmio bater. Uma arrancada fulminante do Grêmio. Nicolas vem pra cobrança de escanteio, levantou na área, Diego Souza de cabeça, é gol! Gol! De 14 minutos passados o segundo tempo. Cobrança de escanteio lá pela esquerda, meteu o pé, fez o levantamento. Nicolas no segundo pau, Diego Souza subiu, testou firme, de cima para baixo, em cima do Kozlinski, que não conseguiu pegar. A bola bateu no fundo do gol. É o terceiro do Grêmio, o terceiro de Diego Souza. Diego Souza, cabeçada de manual, cabeçada fatal, letal para fazer o terceiro. Grêmio 3, Guarani 1, e o detalhe do gol é seu, Gleger Zorzinho. E quem tava com o Diego Souza ali era o Vilela, né? Leandro Vilela tava ali na marcação, não pode, né? Deixar o cara sozinho, com uma baita de uma experiência, jogador forte, um jogador decisivo, tá aí. Vacilaram, o Diego ele participou 3 vezes do jogo e botou 3 bolas na rede. Esse é o Diego Souza, né? Que o Guarani descuidou numa bola parada, não pode, não tinha nem chances pro Kozlinski. Ele veio de trás, subiu, cabeceio no canto forte, que é a característica do Diego. É por isso, né, Batista? A gente até brincava antes de começar a partida, mas tá aí, né? Por isso que o cara ganha 600 conto. Um jogador decisivo, belo gol do Grêmio. E agora o que estava difícil para o Guarani se complicou ainda mais, Batistão. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilice o orçamento. Domina o time do Guarani pela ponta direita, placar de 3-1, tá perdendo a partida. Aliás, o Grêmio tá ganhando o jogo. A bola para a linha lateral em arremesso pela esquerda. Carlos Henrique, o bate pesado. Grêmio fez o terceiro e agora em CH. Agora ficou difícil, Batista. O comportamento do time não é o mesmo do primeiro tempo e o comportamento não é de um time que vai empatar o jogo. O Grêmio melhorou, ajustou sua marcação. Guarani talento, sem intensidade, errando muitos passes. E para piorar, o time voltou nervoso. O resultado nesse momento, 3-1 para o Grêmio, é absolutamente correto. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. 33427000. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Placar de 3-1, o time do Grêmio está vencendo na Arena Grêmio. É a primeira vitória do tricolor gaúcho. Empatou contra a equipe da Ponte na estreia, perdeu para a Chapecoense e hoje vai ganhando até aqui do time do Guarani. Domina Diogo Matheus, tenta a passagem, o árbitro alegou toque de braço, reclama o time do Grêmio, mas realmente teve um toque de braço. Já cobra, vem para a bola, Júlio César bateu de perna direita em cima da marcação do Grêmio, tira lá atrás. Elias foi para o solo, jogo disputado, o árbitro parou, marcou falta. Vai puxar o cartão para o Vilela. Sim, Vilela. Vilela tomou o cartão amarelo, tá aí Leandro Vilela, amarelado no time do Guarani. Aliás, Batista, o Daniel Paulista está na hora de mexer no time, né? Tá 18 minutos e meio aí, já indo para 19 minutos. O Guarani tomou o terceiro gol e a gente não percebe nenhuma movimentação ali no banco do Guarani. Pô, Daniel, tem que mexer nesse time aí. Aliás, já era para ter mexido no intervalo, né? Porque até o momento, né, quase 19 minutos do segundo tempo, o Lucão do Break não pegou na bola. Por quê? Porque é um jogador que joga lá entre os zagueiros e facilita a marcação. E aí você tem 2 zagueiros experientes do outro lado que dificultam ainda mais. Então precisa ter um pouco mais de movimentação nesse time.
Se quiser alguma coisa ainda no jogo, precisa mudar o mais rápido possível. Placar de 3-1, o time do Grêmio vai vencendo o jogo. Rodrigo Andrade dominando o campo de defesa. Abriu pela meia direita, Diogo Matheus se manda no campo de ataque para Bruno José. E encarou a marcação, rolou Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área, subiu o Lucão do Break. Toca de cabeça, vai embora para fora pela linha de fundo. Essa é a diferença entre o Diego Souza e o Lucão do Break. Exatamente. Posicionamento e perícia no cabeceio, né? E calma, né? Calma, ele fica preocupado com o jogador. Ele ficou preocupado ali com o Bruno Alves, esqueceu a bola. Ou seja, ele não cabeceou, a bola bateu nele e foi para fora. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Já tem o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Grêmio sai jogando lá atrás com Jeromel, capitão do time gremista, lançando no campo de ataque pela meia direita. Grêmio vai subindo, placar de 3-1, 20 minutos no relógio. Domina pelo lado direito do campo de ataque, Biel. Tentou o lançamento, Lucas Silva se manda, tenta levar para a linha de fundo, entregando para Rodrigo Ferreira. Outra vez lá pela direita para Santi para Rodrigo Ferreira. Ele vem andando para trás. Centraliza a jogada, vem pela meia direita no campo de ataque. Bitelo colocando dentro da grande área. Tentou levar Biel em cima da marcação. Chega bem para tirar o Derlan. Reboteada, a bola sobra com o time do Guarani. Domina Giovani, puxando o contra-golpe. Rolando lá pela ponta canhota no campo de ataque. Vem Júlio César na frente para Lucão do Break. Volta pela meia esquerda para Júlio César. Para Giovani no campo de ataque. Na meia canhota rola o jogo. Time do Guarani se manda, perde o jogo 3-1. Vai para cima do Grêmio. Bruno José na ponta direita. Absorvido, tragado pela marcação. Chega Nicolas para tirar. Grande lateral, domina, tira, mas o rebate sobra com o time do Guarani. Vem pro jogo, domina Júlio César para Diogo Matheus por dentro, para Rodrigo Andrade. Recolhe, toca a bola de perna direita pela meia canhota para Giovani. Saiu da marcação, dominou com dificuldade, mas conseguiu na frente para Diogo Matheus. Reclamou de uma falta, mas o árbitro não marcou. E vem o Grêmio. Biel faz o lançamento pela esquerda para Bitelo, para Elias Manuel. Ajeitou o pé direito, ele buscou o braço do João Vitor. Tocou na barriga do zagueiro Bugrino. E vai para fora, para a linha lateral. Vai mexer. Daniel Paulista vai mexer 2 vezes. Sai o Vilela, entra o número 23, Índio, no lugar do Leandro Vilela. E vai entrar o Careca também, viu, Batista? Deve sair o Careca vai break, sair, né? O Júlio César, é brincadeira, hein? Então, ele tira o Júlio César e mantém o Lucão do Break. É aquela mesma substituição que ele fez na partida contra o Sport, que não virou absolutamente nada. E o Iago vem em campo também, viu? Aliás, entrou o Iago pro lugar do Júlio César, Batista. E o Nicolas Careca no lugar do Lucão do Break, é isso aí. Então saiu o Lucão do Break, entrou o Nicolas Careca e saiu o Júlio César e entrou o 97 Iago. Ok, portanto 3 substituições e está acontecendo uma agora no Grêmio. No Grêmio. Sai o Biel para a entrada do Janderson, número 20. 17, okay. Biel tá fora. Janderson, número 20, na equipe do Grêmio. Nicolas cobra, arremesso lateral pro Grêmio, lançou na área, chega para tirar, afasta Matheus Pereira. A bola volta, sobra com o time do Grêmio pela esquerda. Nicolas dá uma puxeta para tentar fazer um passe centralizado, muita marcação, a bola recua, vai lá para trás para Breno dominar com os pés. E aí, CH, as alterações do time do Guarani, gostou? É o que dava para fazer, agora ele acerta. Ele tirou o Lucão, que tinha que ter ficado no vestiário, né? Para colocar o Careca. Ele tira um extrema, que é o Júlio, que estava mal no jogo, para colocar o Iago. E tirou também o Vilela, que tinha cartão amarelo, também está cansado, para colocar o Índio. Ele não tem tanta opção assim. Não é que eu gostei, é o que dava para fazer, mas o jogo está muito complicado para o Guarani. Entrou esse Janderson aí agora,
Você vai ver a fumaça que vai virar esse jogo, porque ele é rápido demais. Mas eu gostei da saída desse Biel, porque é um veneno. O que esse cara enxuriçou. Corre, hein? Tá louco. Mas o Batista, mas o CH tem razão, viu? Esse tal de Janderson aí também é dali pra mais, viu? Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 3-1, o time do Grêmio vai vencendo o Guarani. Guarani vai conhecendo a sua segunda derrota em 3 partidas. Perdeu para o Brusque, empatou com o Sport no Brinco e vai perdendo na Arena Grêmio na tarde desta quinta-feira. Domina tentando levar o Grêmio no campo de ataque. Atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Arena Grêmio em Porto Alegre, Grêmio 3, Guarani 1. Hoje tem Copa do Brasil e o Atlético Goianiense do Humberto Lousa, lá em Goiânia, recebe o Cuiabá. Alô, Walter Bugrino do DIC 2, mas muito bravo com o Daniel Paulista. Segura, rapaziada. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouco tem o jogo aberto com Edu Pinheiro. Hoje não teremos o Esporte em Debate. Domina Diogo Matheus, rolou pela lateral da grande área. Iago bateu a bola rebatida. Voltou Diogo Matheus, enfiou pé direito, cruzou na área. Bruno Alves tira. A bola caiu no campo de defesa. Volta pela direita, recompondo. Giovani recua. Joga na entrada da grande área para Kozlinski, sai dominando com os pés. Placar de 3-1, saldo é importante. Guarani tem que fazer um gol aí para voltar para o jogo e tentar pelo menos um empate. Domina do campo de ataque, vem Água pela direita. Ele tenta a escapada em cima da marcação. Marcação muito próxima do corpo, é obrigado a recuar. Chamou Diogo Matheus pela direita, solta o jogo no campo de ataque pela meia para Rodrigo Andrade. Para Iago, volta no Diogo Matheus. Muito cercado o time do Grêmio, faz uma marcação, uma malha de marcação ali a partir da intermediária, difícil de penetrar. Giovani inverte o jogo, vem pela direita, tentando levar João Vitor do campo de ataque. O zagueiro está se aventurando lá na frente, tira, afasta a retaguarda, toca a bola para fora. Bitelo é arremesso lateral e tem um do Grêmio caído. Desabou o Nicolas, está caído, está deitado. Parece que ele tomou uma pancada no estômago. Pelo menos ele está passando a mão no estômago. Ele está deitado ali em decúbito dorsal. E a Maca já entra em campo neste momento para retirar o jogador. Como é que ele está deitado? Decúbito dorsal. Ah, entendi. Repor seus dentes perdidos com um implante é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Isso aí é conhecido também como deitado de barriga pra cima. Ô Batista, tem um detalhe aí, tava passando agora os gols do Diego Souza, né? Você vê que esse Nicolas aí participou de todos, né? Participou dos 3 gols. Esse ótimo lateral esquerdo que ganhou a posição do Diogo Barbosa, que até então era intocável nesse time do Grêmio. Bom jogador esse menino Nicolas, que estava deitado como? Em decúbito dorsal. Legal. De barriga para cima. Vai dominando lá pela esquerda, Giovani, carrega o time do Guarani, busca o gol de qualquer jeito, lançou para Iago, dá um tapa nela, abriu para Diogo Matheus lá pela ponta direita, levou para o fundo, pé direito, levantou na área, vem o toque e defendeu o Breno, Matheus Pereira veio voando,
saiu não se sabe de onde, veio e tocou na bola. Que defesa! Milagre do Breno. Matheus Pereira exigiu elasticidade e reflexo. Breno, uma defesaça e na sequência uma falta para o Guarani bater lá na linha de fundo. Gleger Sorcin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Breno. Ah, e é milagre, né, Batista? Milagre. Matheus Pereira veio ali, como você disse, apareceu do nada ali, meteu a perna esquerda e ele fez uma defesaça. Conceito 8.45. Defesaça pelo nosso conceito, acima de 8 é defesaça. Guarani vai pra cima, é falta. Linha de fundo lá pela esquerda, vem pra batida o time do Guarani. Se fosse no brinco de ouro, seria no gol dos portões de entrada. 2 homens na composição da barreira, zagueirada na área. João Vitor e Derdan, autorizado, vem pra bola, partiu. Giovani, pé direito, levantou na área, passa pela marcação do Grêmio, que não tira, só numa casquinha, a bola sobrou Bruno. Vem Bruno José, levantou de perna direita em cima da marcação, tira outra vez lá atrás, Rodrigo Ferreira. Giovani deixa a bola sair. É arremesso lateral pela esquerda, campo de ataque. O time do Guarani se mantém na linha de ataque. E o Grêmio vai mudar. 2. Vai. Até para dar aí uma esfriada no Guarani. É, o Ricardinho vai entrar no lugar do Diego Souza. Saiu só. Ele fez só 3 gols, tá, Batista? Fez mais nada no jogo, Diego Souza. E o Diogo Barbosa vai entrar também no lugar do Nicolas. Ricardinho no lugar do 29, Diego Souza. E Diogo Barbosa, 6, no lugar do 30, Nicolas. As alterações, arremesso lateral, levantamento, Matheus Pereira colocou na área, subiu lá atrás para tirar Jeromel, reboteada, a bola sobra com o time do Guarani, 31 minutos, o tempo vai passando, Guarani está perdendo 3-1, vai para a bola, toca Derlan, perto da canhota, na frente para Bruno José, para Giovani, ele carrega, vem pela meia esquerda, dá um toquinho na bola, soltando lá pela meia, Matheus Pereira pediu falta, o árbitro não marcou, e vem no contra-golpe, lançamento pela ponta canhota para Elias, se manda, vai para cima da marcação, rolou para Bitelo, chega para tirar João Vitor, estica a perna, tira, joga para fora pela linha de fundo, em escanteio pela esquerda, escanteio para o Grêmio. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Escanteio para o Grêmio. Vem para a batida, 32 minutos passados o segundo tempo. Janderson cobrou muito mal, a bola fez uma curva e foi para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani. Carlos Henrique, bate pesado. E aí, CH, time do Guarani melhorou um pouco aí nesses últimos 10 minutos, hein, CH? Melhorou sim, as mexidas surtiram efeito, o Guarani está mais intenso no jogo, tentando dentro das suas limitações, porque tem outros jogadores cansados, não é? Aqueles que entraram estão tendo uma possibilidade de jogar o time no ataque para cima, mas ainda está muito difícil o jogo, né, Batista? O Grêmio está controlando o jogo. O Guarani está tentando, tem que fazer um gol para tentar voltar para a partida. A linha de cortadores elétricos Aptitanda Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Mexeu. Vai. Sai o Diogo Matheus e entra 19, Lucas Ramon. Um lateral pelo outro. E saiu a renda também, viu, Batistão? Vai. Bom, público pagantes, 21.313. Presentes no estádio, 22.649. Para uma renda de 869.039.
E o Diogo Matheus está sendo arrebentado aí nas redes sociais, hein, Gleger? Ele está sendo considerado o responsável de 2 gols. Olha o Grêmio aí. Olha o Índio, perdeu, dominou, Janderson rolou, tocou, Elias entrou na área, limpou o pé canhoto, bateu prensada em cima da marcação, no rebote, volta pela direita, Iago para buscar, puxa o contra-ataque do time do Guarani, partiu em cima da marcação, caiu, reclamou da falta, o árbitro não marcou, vem de novo o time do Grêmio, lançamento, Bitelo tocou no campo de ataque, entrou na área, levou o pé direito, bateu! Kozlinski espalma, mandou pra fora pela linha de fundo, Bitelo enfiou o pé direito e exigiu uma grande defesa de Kozlinski. Com a mão direita mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Grêmio. Autorizado, partiu na cobrança de escanteio, levantamento, Janderson na área, subiu lá atrás Kozlinski para afastar, tira, mandou para fora pela linha de fundo, saiu em escanteio. Aliás, lá pelo lado direito em arremesso lateral para o Grêmio bater. Vem para a bola se preparando Rodrigo Ferreira para repor no campo de jogo autorizado. Vai usar a força do braço, lançou na área, subiu o Derlan. Afasta, tira, a bola caiu com Giovani, falta nele. Gleger Zorzin, conceito e definição Kozlinski. E aí, defesa ou defesaça? Defesaça, Batista. Foi muito bem, esticou o corpo todo ali. Uma bola batida forte, seca, conceito 8,35. Olha o Grêmio. E vem de novo, dominou Janderson, tocou na área para Ricardinho, invadiu a área, Kozlinski, tocou na hora H, tiro do Ricardinho. Grêmio vai consagrando Kozlinski, 3-1 no placar, domina o time do Grêmio pela esquerda, tenta levar em cima da marcação, Lucas Silva, puxa, arruma, rola, recua, toca lá atrás do campo de defesa. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, avise todo mundo, hein? O programa está começando mais cedo, 12 horas, depois que termina o programa da Renata Fã. Das 12 às 13 horas, o futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, quase 37 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Arena Grêmio 3, Guarani 1, Edu. Olha, Brasileirão, sábado tem Red Bull Bragantino em São Paulo às 16h30, às 19h na Arena Barueri, o clássico Palmeiras e Corinthians, e domingo às 16 horas na Vila Santos e América Mineiro. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal de FM 85.7 para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Alô, Ribeirão Preto. E para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado. Mexeu. Vai. Marcinho, número 20, no lugar do Giovanni Augusto, que tomou o terceiro amarelo. Domina, vem pro jogo a batida, Breno chegou, Bruno José, uma pancada de longe, Breno conseguiu pegar, arrumou para a perna direita, Bruno José deu uma cacetada, mas o Breno fez mais uma defesa. Gleger Zorzin, conceito e definição, chute do Bruno José, esquentou as luvas do Breno. De todas, essa aí foi a mais tranquila, né? Ele deitou o corpo ali, deu um rebote para dentro da área, poderia ter virado um pouco mais a mão. É o conceito aí, 7,85. Portanto, essa não foi defesaça, hein? Não. Tivemos várias, né? Hoje nós tivemos várias defesaças. E o quadro hoje está recheado, hein? Edu Pinheiro agora teve um novo, né? Muitas opções. E ele tem que anotar tudo.
Ele anota tudo, afinal o Edu Pinheiro é o homem dos papéis. Inclusive os conceitos e notas ele está agora anotando também. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic é a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo! 39, etapa final. Placar de 3-1 na Arena Grêmio. Grêmio vai conhecendo a sua primeira vitória. Ele que é um dos favoritos para subir. Domina a bola, vai para a ponta canhota o time do Grêmio. Guarani recuado nesse momento. Bitelo toca na bola, vem para a entrada na área para Janderson. Pé direito, bateu para fora. Entrou na área, Janderson enfiou o pé. Mandou para fora o Janderson, que tem um gibi. Todo ele escrito na coxa. Tatuagem, um texto gigantesco. Um texto de 40 páginas. Tatuado na coxa do Janderson. Pergaminho. É o pergaminho. Ele tatuou uma página da Bíblia na coxa. Esse é o Janderson. Placar de 3-1, daqui a pouco tem o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Tem coisa que é legal, hein? Opa, tem coisa que é super legal. Olha, vou me acostumar, hein? E o jogo aberto com Edu Pinheiro, jogo aberto único. Todas as emissoras têm pós-jogo, programas de pós-jogo. Mas igual o programa do Edu Pinheiro não tem. É único. Nossa, e o jogo aberto aqui na Bandeirantes com Edu Pinheiro é super legal. E tem um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem o time do Grêmio, bola cruzada na área, Elias bateu, vai embora, pra fora pela linha de fundo, pancada, chapando de perto a canhota, Elias Manuel quase faz o gol, tirou do Kozlinski, mas tirou muito, e ela foi embora pra fora pela linha de fundo com terrível perigo. Que perigo, né, Batista? E um detalhe, hein? Guarani, mesmo com as substituições, tá morto em campo, né? O Bruno José, a gente percebe já que não tem mais gás para nada, né? No meio de campo, sumiu. A defesa cansada. O time do Guarani realmente está sentindo muito. O Grêmio mais perto do quarto gol do que o Guarani do segundo. E também no jogo aberto, Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. Odonto Clinic. Domina o time do Guarani pela direita, tenta levar, mas fica difícil, a marcação é muito forte do Grêmio lá atrás, já vem pro contragolpe, lançamento do campo de ataque, penetrou Diogo pela esquerda, Diogo Barbosa bateu cruzado, passa na cara do gol e vai lá do outro lado para fora pela linha lateral. Diogo Barbosa, que era o titular, perdeu a posição para o Nicolas, que hoje fez uma grande partida. O lateral esquerdo tomou conta da posição e o Diogo Barbosa banco, mas entrou aí no segundo tempo. A Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Carlos Henrique, mais pesado, 43, o tempo passando, jogo vai até 50. E aí, CH, será que o Guarani marca pelo menos mais um gol aí para diminuir o saldo? É improvável, Batista, que isso aconteça, porque vários jogadores do Guarani estão muito mal fisicamente, né? Nesse momento estão mortinhos. Bruno José,
o Rodrigo Andrade, entre outros. O Guarani está sem força de reação. Está mais próximo o Grêmio do quarto do que o Guarani do segundo gol. E hoje não tivemos aqui nenhum pênalti. Quando tem pênalti, você sabe, o árbitro aponta a marca da cal, mas fica conversando com o VAR. Será que foi pênalti? Será que não foi pênalti? Ele olha para cá, olha para lá e aí só marca depois do VAR comentar que foi pênalti. Ele não tem certeza. Porque certeza mesmo, só Coral. E a qualidade Coral você encontra na Corbella Tintas. Corbella Tintas. Domina, vem pela direita, 44 minutos, Marcinho para Nicolas Careca na área, pé canhoto, bateu cruzado. Tira Bruno Alves. Mas o Bandeira está apontando lá alguma coisa. Dizendo que houve impedimento. Dizendo que o Nicolas Careca, quando recebeu, estava impedido. Estava impedido, marcou, portanto, o impedimento. Juiz marcou o impedimento. Vai terminar a partida daqui a pouco, 5 minutos no additional time. Vamos até 50 minutos. O Guarani perde na Arena Grêmio. Placar de 3-1. Tomou um gol com 1 minuto. Buscou o empate a 25. Beleza, tudo certo, tudo bem. Mas ainda no primeiro tempo tomou o segundo gol. Diego Souza marcou os 3, 2 no primeiro tempo e 1 no segundo tempo. Vem pro jogo, domina no campo de ataque, Bruno José, pé direito, levantou, bola cruzada na área, chega Jeromel, afasta, tira de cabeça, a bola volta com o Índio pela esquerda, ele domina com a certa dificuldade, tenta levar, a bola subiu, caiu no peito, lançou, tocou na área, chega Jeromel de cabeça para tirar, Rodrigo Ferreira, estoura, bate de perna direita, o árbitro marca a falta do Derlan. Lá no meio campo está caído o jogador do Grêmio, Ricardinho, o árbitro marcou falta nele, falta para o Grêmio bater. 46, jogo vai se encaminhando para a reta final. E aí, Daniel Paulista está sendo malhado nas redes sociais. Torcedor já não estava satisfeito com o Daniel Paulista e agora vai subir a pressão. A diretoria mantém o Daniel Paulista, mas o próximo jogo vai ser decisivo com certeza. Rodrigo Andrade domina a bola lá atrás no campo de defesa. Recebe João Vitor do Rodrigo Andrade na entrada na área. Na frente do campo de ataque para Iago. Ele passa pela marcação. Nicolas Careca que estava no impedimento. Iago, inteligente, viu, progrediu, foi para a linha de fundo e cavou um escanteio. A bola foi embora para a linha de fundo. Escanteio para o Guarani bater lá pela direita. 47, o jogo vai até 49. É o momento do gol. É o momento do gol. Partiu, vai para a bola, Marcinho, pé direito, levantou na área, o toque de cabeça, vai embora, para fora pela linha de fundo, Lucas Ramon, Marcinho levantou no primeiro pau, Ramon subiu de cabeça, enfiou a testa, e ela foi embora, passou lambendo o poste, que perigo, por muito pouco, o Guarani não faz o segundo. Segue perdendo por 3-1 na Arena Grêmio. A torcida do Grêmio faz a festa, sobe o tom. Guarani perdendo mais uma. Perdeu na estreia para o Brusque e hoje está perdendo para o Grêmio. No meio, um empate em casa contra a equipe do Sport. Amarelo. Vai. Ricardinho, 99, deu uma entrada ali no Rodrigo Andrade e o árbitro André Luiz Freitas aplicou o cartão amarelo. 99, Ricardinho, amarelado. Ricardinho tomou cartão amarelo e o time do Guarani se mete no campo de ataque. 48, é 1 minuto para fazer o gol. Domina Lucas Ramon pela direita, escapa, passa pela marcação. Rodrigo Andrade abriu para Iago, pé canhoto, levantou na área, subiu, toque de cabeça, Nicolas Careca tira, afasta lá atrás. Bruno José tocou de cabeça, era pro Nicolas Careca, tira lá atrás a defesa. E depois o Índio toca para fora.
bola para a linha lateral. Vai terminar a partida na Arena Grêmio. Placar de 3-1, o time do Grêmio com o Diego Souza, o homem do jogo, o deus da bola. Ele que ganha R$600 mil. A folha de pagamento é 10 vezes maior do que a do Guarani. 10 bilhões contra 1.100.000 do Guarani. E o árbitro, neste momento, consulta o VAR. Tá vendo ali que se houve um pênalti. Lucas Careca estava na bola, um toque de braço. Quem estava na bola era o jogador do Grêmio na frente do Nicolas Careca. E o árbitro está... Foi nada. Aguardando. Mandou seguir, né? Mandou seguir, não foi nada. E não foi mesmo, né, Batista? E apita o árbitro, aponta o centro do campo e termina a partida na Arena Grêmio. Grêmio 3, ganha a primeira na competição. 1 para o Guarani. Vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Alô, alô, Edu! Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. 3 gols do Diego Souza, o Matheus Pereira fez o gol do Guarani, logo a 1 minuto de jogo, Diego Souza 1-0, Matheus Pereira empata a 26 o primeiro tempo 1-1, a 40 primeiro tempo 2-1 Grêmio, depois a 14 3-1. Olha, um jogo de grandes defesas, grandes lances, é que nem Flamengo e Palmeiras ontem, que foi 0-0 Maracanã, mas se fosse 4-4 tava tudo certo. Mas hoje 4 gols e lindos lances. Eu vou ter que fazer o seguinte, o nosso jogo aberto hoje, hein? Eu vou ter que fazer o seguinte, se vocês me permitirem, evidentemente, a defesa do jogo, nós vamos separar só as defesas do Kozlinski. Qual foi a melhor defesa do Kozlinski, goleiro do Guarani? Kozlinski, o nome danado. E o Breno, hein? O Breno, goleiro do Grêmio. Olha, aquela que ele pegou a 2 minutos do segundo tempo, goleiro bugrino, né? Mais cara a cara aí. Um contra-ataque, né? O Kozlinski pegou uma tirando rasteira. Essa que ele pegou também do Bitelo há 12 minutos. E o goleiro do Grêmio também, 2, 3 defesas sensacionais. Público total na Arena Grêmio, 20.649 e a renda, R$ 869.039. Gente, é o seguinte, Guarani desconfortável, digamos assim, na classificação, porque apenas 1 ponto ganho em 3 jogos. Guarani é penúltimo, o Náutico vai jogar, não tem nenhum ponto. O único time que não tem nenhum ponto é o Náutico. O Náutico joga, ele fecha a rodada, deixa eu ver quem mais aqui, ele fecha a rodada, o Náutico joga domingo, 16 horas, único jogo domingo na Série B, Náutico e Operário. Se o Náutico pontuar, o Guarani pode ir para a última colocação. Lembrando que o Guarani agora pega o Criciúma e o Giovanni Augusto está suspenso. Levou hoje o 3º cartão amarelo, tá bom? É Guarani Criciúma na próxima quarta-feira, dia 27. Quarta-feira, 21 horas, Guarani Criciúma no Brinco, tá bom? Cartões amarelos. Guarani tinha 9 cartões amarelos antes do jogo, tá? Hoje, Derlan levou, Giovanni Augusto levou o 3º, repito, Rodrigo Andrade e Leandro Vilela. Então, 9, 10, 11, 12, 13 cartões amarelos levou em 3 jogos. O Guarani é a equipe mais indisciplinada da Série B. Vamos ao jogo e vamos ao comentário. Antes, porém, aqui um grande abraço ao Darley Way, meu grande amigo da prefeitura. Hoje ele está no interior do Paraná. Deixa eu ver, anotei aqui o nome da cidade da mãe dele aqui. Arapoti lá no Paraná, senhora Maria Zoraide. Alô, senhora Maria Zoraide, mamãe do Darley Way, parabéns pelo filhão que a senhora tem, viu? Ele é sensacional, um grande amigo, um grande trabalhador, grande parceiro. Oi, CH, vamos comentar 3-1 Grêmio. Edu, o jogo, ele não é que ele é tranquilo de se comentar. O que acontece é que numa partida de futebol, onde os erros individuais decretam definitivamente os gols que o time que ganhou a partida efetivou,
Tá aí o segredo da partida. Existem outros, evidentemente. Primeiro gol, erro individual. Segundo gol, erro individual. Terceiro gol, erro individual. Então, eu até gostei do Guarani no primeiro tempo, sabe? Apesar dos erros individuais, o time chegou, teve a oportunidade. Mas depois, na segunda etapa, quando você imaginava que o Guarani voltasse assim, com mais sede, com intensidade, que é o que a partida pedia, o time voltou desatento, disperso. Você lembrou aí, há 2, 3 minutos, quase tomou o terceiro gol, num erro individual do Giovani. O Guarani tomou contra-ataque jogando fora de casa. Isso é um negócio que não dá, é impensável, não é? E aí o tempo foi passando, com 2-1 no marcador, com 10 minutos do segundo tempo, o Guarani estava mortinho fisicamente, né? Rodrigo Andrade, Vilela, Giovani Augusto, Bruno José e Júlio César. Dos 6 homens de frente, 5 estavam mortos e o Lucão jogando mal. Aí como é que vai empatar uma partida? Como é que você vai imaginar algo diferente no segundo tempo? E aí, quando a coisa começou a ficar complicada na parte física, o Grêmio teve, se eu não estou enganado aqui, umas 3 oportunidades claras para fazer terceiro, quarto, quinto, para golear o Guarani. Não é? Um time totalmente desequilibrado no segundo tempo no aspecto físico e emocional. Porque algumas coisas que aconteceram na partida, você só pode acreditar para o aspecto emocional e físico. E se não fosse o Kozlinski, o Guarani tinha tomado uma goleada histórica hoje contra o Grêmio, que teve volume, teve organização. O Roger Machado deu um banho no Daniel Paulista na parte tática, fez direitinho, e a execução do plano que ele levou para o jogo foi muito boa por parte dos seus jogadores. E olha que eu não acho que o Grêmio tem um super time, mas ele está mais treinado, ele está melhor preparado que o Guarani. Não dá para discutir a vitória do Grêmio nessa partida. E que tinha dentro do jogo um cara que fez a diferença toda. Não é à toa que ele ganha, segundo os companheiros aí, 600 mil por mês. Ele pegou 4 vezes na bola e fez 3 gols. É para lá que o centroavante, é para isso que o centroavante está dentro de uma partida de futebol. Ele mata mesmo. Ele se posiciona bem, evidentemente coadjuvado por jogadores jovens e bons, vários jogadores jovens e bons, rápidos, e o Guarani não deu conta de brecar esse time, repito, bem treinado, organizado pelo professor Roger Machado. No primeiro tempo, que para mim foi a decretação do que foi praticamente o jogo todo. Se você vira com um placar a seu favor, você volta diferente. Então você não tem aquele peso de responsabilidade que a partida traz quando você tem que correr atrás do resultado, como aconteceu na partida. Você joga todo o estado do Rio Grande do Sul nas costas do Grêmio, que estava pressionado. Só que o Grêmio faz 1-0 com 1 minuto. Todo aquele aspecto emocional que você podia transferir para o time da casa se absorveu. Ficou muito difícil o jogo para o Guarani pelo início do jogo com o pé mole, sem intensidade. Grêmio a 100 por hora, Guarani a 40. Aí fica difícil, né? E aí o desdobramento da partida, né? Quando ela chega nesse aspecto físico com problema e emocional com problema, não tem quem dê conta. Aí tudo que você toma de providência ao longo da... E eu acho que o Daniel demorou para mexer no time, tá? Ele com 5 minutos, com 7 minutos do segundo tempo, já dava para ver que aqueles que precisavam puxar a carroça, puxar a cavalaria, não estavam mais dando conta na parte física. Ele tinha que ter sido mais rápido. Isso não quer dizer que a coisa seria diferente, mas esse é o reflexo do treinador, que no intervalo tinha que pelo menos tentar o Careca no lugar do Lucão. Mas eu tenho impressão porque eu não tenho bola de cristal, né? Não dá para imaginar se ele tivesse feito isso ou aquilo, o curso da partida seria outro. Mas ele conhece, ou pelo menos eu acho que conhece o time dele, na parte física. Então tem que ter uma relação para saber como é que esses caras estão, e eles estão abaixo. O Vilela está abaixo, o Rodrigo Andrade morreu no jogo, Giovani Augusto também. Eles se esforçaram muito,
Eu acho que até parte do primeiro tempo fizeram um jogo interessante, mas o segundo tempo, fisicamente, o time se entregou. E eu não posso deixar de falar da qualidade técnica do adversário. E tem 3, 4 jogadores. Esse lateral esquerdo do Grêmio, nome Nicolas, bom jogador. Menino fez a diferença, como fez o Diego Souza. O Lucas no meio campo, jogador experiente também, um cara que marca, faz e dita o ritmo do jogo. O Grêmio tem um belo time de futebol. Esse zagueiro também, que veio de São Paulo, Bruno Alves, bom jogador. Com o Jeromel dispensa qualquer tipo de apresentação. Enfim, o Grêmio tem um bom time, mereceu com absoluta correção, jogou mais futebol que o Guarani, foi mais inteligente do que o Guarani e também foi mais aplicado. O Guarani jogou um pedaço de tempo, como aconteceu contra o Sport, né? Jogou bem o primeiro tempo, segundo tempo, tudo aquilo que a gente já comentou várias vezes, não deu certo. O Guarani morreu também fisicamente. E por isso, Edu, perdeu o jogo para o bom Grêmio por 3-1. E olha, hoje quem mais finalizou foi o lateral esquerdo, Matheus Pereira. E Matheus Pereira fez o gol. Matheus Pereira antes perdeu o gol incrível num cruzamento do Bruno José, uma ajeitada aí para ele aliás, o goleiro dá um tapa, né? E aí o rebote fica para Matheus Pereira, chutou para fora. E tem aquele lance também, a 28 segundo tempo. Cruzamento do Diogo Matheus para Matheus Pereira, pegou de primeira. E no reflexo o Breno pegou. Então Matheus Pereira, lateral esquerdo, o que mais finalizou, o que mais teve chance hoje, hein? Edu, Nicolas Careca, Nicolas lateral do Grêmio, jogou na ponte, sim, jogou na ponte. Edu, parece que o presidente do Grêmio tinha razão. Ih, deixa pra lá. Wagner do bairro Vila Regia aqui em Campinas. Segura, Wagner. O Giovanni Augusto não pode jogar no meio de campo. Ele tem que ficar próximo do gol. E Bruno José na direita, pelo amor de Deus. Eduardo Cury de Souzas. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Edu. Não concordo com o CH. Acho que o goleiro do Grêmio pegou muito também. Os 2 primeiros gols, culpas do lateral direito. E o terceiro gol de escanteio. Bola aérea, mais um problema na vida do Guarani. Ok, muito obrigado. Time fisicamente um absurdo, péssimo, né? É o Fabião Bugrino. 3-1 Grêmio, 3 gols do Diego Souza. Oi, Greger, queremos ouvi-lo. Eu vou estar com os ouvintes nessa. Eu acho que o Guarani realmente cansou. Segundo tempo, aliás, no jogo do Sport foi a mesma coisa, né? Primeiro tempo o Guarani foi muito bem. Nesse primeiro tempo contra o Grêmio, eu também achei o Guarani muito bem, jogando de igual para igual, criando oportunidades, né? Teve aquele lance do Júlio César, que o Breno fez uma belíssima defesa. Aliás, o goleiro do Grêmio é muito bom, né? Muito bom esse goleiro Breno, fez aí alguns milagres aí hoje na partida. O Guarani criou, né, Edu? Tentou, correu, lutou, mas aí é aquele detalhe, né? É o detalhe do jogador diferenciado. Nós falávamos aqui já na transmissão com o Batista, né? Diferença de você ter um jogador, mas custa 600 mil para o Grêmio, mas olha para você ver, jogador decisivo, jogador que a hora que a bola chega com qualidade, ele bota na rede, e bota na rede não é por falha, é para não dar chance. Você vê que todos os gols do Diego Souza, sem dar chance para o Nicolinski, sem dar chance para a defesa, é um jogador inteligente, um jogador experiente, de muita força, de muita qualidade, que hoje, sem dúvida nenhuma, prevaleceu. O Guarani criou, teve inúmeras chances, inúmeras oportunidades, não converteu. O Grêmio, apesar de ter criado muito mais, né, depois das substituições, eu acho, mais uma vez, né, você vê o Índio, entrou muito mal. Pô, teve um lance ali agora no finalzinho, que o Índio ele tropeçou na bola e saiu com bola e tudo para fora, né? É difícil, é complicado. E aí você tem do outro lado, sai o Nicolas, né, que fez um partidaço lateral esquerdo, e entra quem? Diogo Barbosa, um baita de um jogador, mantém o mesmo nível. E o Guarani, quando está tendo essas trocas, o nível cai, né? O nível, não consegue manter o mesmo nível técnico e físico também, porque o Guarani hoje perdeu o jogo no abacaxi, perdeu o jogo hoje na parte física, não aguentou correr, não aguentou se sobressair. Você vê no lance do terceiro gol, que o Vilela estava com o Diego Souza, ele estava, mas o que aconteceu? O Diego Souza atropelou o Vilela, é parte física, né? É força, é a movimentação, é o momento certo, é o tempo de bola, e isso acaba realmente atrapalhando muito o Guarani,
que na última partida foi a mesma coisa. Fez um bom primeiro tempo, segundo tempo ruim, caiu de bico e o Sport conseguiu segurar o resultado 0-0. Hoje não tem como, né? Aí prevaleceu a qualidade, né? Prevaleceu o mando de campo, o torcedor incentivando, prevaleceu o que? A parte física, prevaleceu a força, né? A qualidade. Então, infelizmente, o Guarani sai com mais uma derrota na competição, essa um pouco mais dolorida, né? Porque se não fosse o Kozlinski, poderia ter sido um resultado mais elástico. Mas o Guarani, até onde teve força, onde teve a parte física em dia, encarou de igual para igual, criou, foi lá, exigiu do goleiro do Grêmio. Mas aí, Edu, realmente a gente tem que começar aí a rever alguns comentários, a rever alguns conceitos, né? Para a parte física do Guarani. Tudo bem que tem jogadores aí, você vê o Vilela estava estreando, né? O Bruno José chegou agora, né? Jogadores, o Lucão do Break voltando de contusão, o Diogo Matheus voltando de contusão, né? O Derlan aparecendo aí no time titular. Então essas coisas, numa regularidade física, está pesando para o Guarani. Então vai precisar de um tempo até que a parte fisiológica do Guarani seja equilibrada e todo mundo esteja no mesmo nível. Como estava hoje o time do Grêmio, que é campeão gaúcho, né? Disputou lá o Campeonato Gaúcho, foi campeão. E assim, campeão vencendo o maior rival internacional de goleada, jogando lá no Beira-Rio na semifinal. Então, quer dizer, o Grêmio está, sem dúvida nenhuma, um patamar acima. Mas eu gostei, assim, do primeiro tempo. Acho que o Guarani tem alguns detalhes a ser arrumados. E eu não vou aqui ficar pressionando o Daniel Paulista. É claro que o torcedor tem que cobrar, é claro que o torcedor tem que querer aí que o Daniel, que a troca do treinador, isso é óbvio, isso é claro. Isso é a tônica do futebol brasileiro. Começou com resultados ruins, tira o treinador. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que o Daniel Paulista tem de tudo para arrumar esse time, tem de tudo para dar um jeito nesse time do Guarani, para que encontre as vitórias, encontre o caminho das vitórias, encontre o caminho do gol, né? O Guarani em 3 jogos fez apenas um gol e em 3 jogos tomou 4. Então, é claro que tem que ligar a luz de alerta, mas em questão de querer o pescoço do treinador, isso não, Edu. Acho que ele tem muita qualidade nesse time que precisa ajustar parte física e técnica para que o Guarani possa ter uma sequência positiva na Bezona, viu, Edu? Muito bem, Jorginho, é o seguinte, faltam 17 dias para o derby, vai ser dia 8 de maio, domingo, 4 da tarde, no Brinco, vai ser dia das mães. Guarani pega o Criciúma quarta-feira, 9 da noite, no Brinco, depois vai a Recife nos Aflitos, no dia 30, um sábado, 18h30, depois vem esse derby aí, tá bom? Esse é o caminho do Guarani até o derby. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Você aí no YouTube, vendo a nossa belezura, muito obrigado. Você no Facebook também, nas diversas plataformas e redes sociais. Você no bom Radinho AM 1170. Como é gostoso aquele chiado do AM, hein? Eu adoro o FM. Estamos na faixa estendida, muito bom o som no 85,7 aqui de Campinas, tá? Bandeirantes, faixa estendida no FM, som bonito, legal, tal. Aquele chiadinho dos 1170, época da Rádio Educadora. Ah, como era gostoso, hein? A gente acostuma com aquele chiado dá sono, entendeu? Dava expectativa, você ficava ouvindo ali, sumia a onda, você ia atrás da onda e você queria saber o resultado. Era sofrido, gostoso, agora você vê que sonzão na internet. Aquele sonzão no 85,7. Faixa estendida. Ribeirão Preto também faixa estendida. 85,3. É isso aí, uma beleza. Tudo vai ficando moderno. Quem diria, pô, no Facebook? Vocês olhando a gente, olha que belezura. Nosso muito obrigado, tá bom? E fica aqui o convite para o nosso jogo aberto, hein? Vamos eleger aqui o craque do jogo. Tem a ficha técnica, tem o gabarito jogador por jogador sendo analisado e tem também aí a coletiva do Daniel Paulista, o mais longevo técnico entre todos da Série B, é o que mais tempo está no cargo, é ele, Daniel Paulista. Mas a chapa dele tá quente, hein? A chapa dele tá aqui. Ele vai completar agora em maio 1 ano, hein? 1 ano à frente do Guarani, hein? Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas acho que o Bugre ainda se recupera, tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Fica o convite, pelo amor de Deus. Fique aqui, vem aí o nosso jogo aberto aqui, fechado. Grêmio 3, Guarani 1. Bandeirantes.
Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Vem Bitelo, tocou para Biel no campo de ataque, levou a marcação do Rodrigo Andrade, entrou na área, rolou por dentro, olha o Grêmio, bola batida, defendeu Kozlinski! Kozlinski! Batida de dentro da área, Elias Manuel recebeu um presentaço, mas o Kozlinski fechou o gol, se agigantou e evitou o terceiro gol da equipe do Grêmio. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Mas pelo amor de Deus, seu Batista, seu CH e seu Greg Jorginho, apenas uma proposta. Quem sem querer influenciar no palpite e na opinião de vocês, mas pelo amor de Deus, sem dúvida, um dos grandes nomes do jogo, o goleiro Maurício Kozlinski. Essas e outras iremos ouvir aí nas defesas do jogo, tá bom? Então 3-1 Grêmio, público 21.649, público total, a renda R$869 mil. E o craque do jogo, oi amigo Batista, começou com você, Batistão. Ótima sugestão, Edu, eu fico contigo, Kozlinski, uma derrota de 3, né, tomando 3 gols, dá a impressão de que o goleiro tem que ser responsabilizado. Mas não é o que aconteceu no jogo de hoje. O Kozlinski, não fosse o Kozlinski, o Guarani teria tomado uma derrota acachapante. Não é que o Grêmio jogou tanto assim para fazer uma goleada sonora, uma sonora goleada em cima do Guarani. É que o Guarani, no contra-ataque, aliás, o time do Grêmio no contra-ataque, quando o Guarani tentou algumas estocadas, realmente levou muita possibilidade, porque mal fisicamente no segundo tempo o time arriou e aí o Grêmio se apoderou do campo, né? Teve mais espaços para criar as oportunidades e, consequentemente, foi para cima, criou e só não fez mais porque o Kozlinski evitou em pelo menos 3 ou 4 oportunidades o Grêmio de fazer mais gols em cima do Guarani. Então, eu aceito a sua sugestão e também fico com Kozlinski. Para mim, ele foi o craque do jogo, nota 8. Edu, conceito bom. Conceito bom, né? Ele que nasceu, Kozlinski, em Antônio Olinto, no Paraná.
Quem nasce em Antônio Olinto. O que será que é, hein? Mas qual é o gentílico? Gentílico. De Antônio Isso, Olinto. gentílico. Vamos Será perguntar que aqui quem nasce em Antônio Olinto. Antônio Olinto. O que é? Olha lá, Antônio Olinto. Quem nasce em Antônio Olinto? Antônio Lintense. Antônio Lintense, Maurício Kozlinski. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Tô percebendo que vocês também estão junto comigo. Isso exatamente. É importante. Antônio Lintense, rapaz. Maurício Kozlinski. Uma cidade de 7.434 habitantes. Quer dizer, hoje na Arena Grêmio caberiam 3 Antônios Linke, tá vendo? Qual é o nome da cidade dele? Antônio Olinto, né? Brincadeira. Paraná. Tá bom, amigo Batista, pra você um grande abraço, viu? Muito obrigado, até a próxima. Boa semana, bom final de semana. Valeu, Edu, um grande abraço pra você, muito obrigado. Um abraço grande pra todos que nos acompanharam. A M1270 FM 85.7, região de Campinas. E Ribeirão Preto, a M1270 EFM 85.3. E o pessoal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É um prazer enorme falar para esta rapaziada, pessoal todo aí da internet. Valeu, gente. Grande abraço, Edu. Foi um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Um abraço grande. Pra você também, viu? Esse é meu grande, mas é grande amigo Batista, meu grande amigo mesmo. Oi, CH, o craque do jogo. Atenção. Olha, eu quero fazer menção honrosa ao Matheus Pereira, que acho que jogou bem, lateral esquerdo do Guarani, mas eu vou ficar com o Kozlinski. Para mim, se não fosse ele, o Guarani teria sido goleado. Então, conceito bom para Kozlinski, Edu. E para você, Zorzinho? Kozlinski. Conceito bom, Edu. Conceito bom. É a 5ª vez esse ano que Kozlinski é eleito o craque do jogo, hein? 5 vezes. Quer dizer, o goleiro melhor em campo nisso não é bom para a equipe, tá bom? Vamos seguindo aqui, daqui a pouco tem a ficha técnica, a defesa do jogo e o gabarito, jogador por jogador. 3-1 venceu o Grêmio, 3 gols do Diego Souza e o Matheus Pereira, lateral esquerdo, fez o gol do Guarani. Agora são 18h52. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Brahma 269 ml, 2,49. Contra filé Dom Glutão peça vácuo, 38,95 kg para cliente Taquaral mais. Sorvete Esquimone Clássicos 1,5 litro, 17,99. Ofertas válidas até 27 de abril. Compre online, é ágil e seguro. Supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag
Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Arena Grêmio, Bugre entrou com Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Bruno José, Lucão do Break e Júlio César. A primeira alteração a 22 do segundo tempo foram 3. Saiu Leandro Vilela, entrou Índio, saiu Lucão do Break, entrou Nicolas Careca e saiu Júlio César, entrou Iago. Depois a 33 saiu Diogo Matheus, entrou Lucas Ramon. E a 37 saiu Giovanni Augusto, entrou Marcinho, a equipe do técnico Daniel Paulista. O Grêmio com Breno no gol, Edilson, que saiu logo a 14 minutos de jogo. Entrou Rodrigo, Edilson, que passou pela ponte. Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, que também passou pela ponte. Depois Diogo Barbosa. O paraguaio Vidiaçante, Lucas Silva, Bitelo e o colombiano Campas, depois Elias, que entrou no intervalo, e o ataque com Biel, depois Janderson e Diego Souza, depois Ricardinho, equipe do técnico Roger Machado. Apitou André Luiz de Freitas Castro, de Goiás. Cartão amarelo para o Grêmio, Diego Souza, Vilaçante e Ricardinho, né? Os 3. Para o Guarani, Derlan, Giovanni Augusto, Rodrigo Andrade e Leandro Silva. Foram 4 cartões amarelos para o Guarani. O Bugre acumula 13 cartões amarelos em 3 jogos na Série B. Bom, vamos aos gols. Logo a 1 minuto e 11 segundos, Diego Souza 1-0 para o Grêmio. O Guarani empata aos 26 com o Matheus Pereira. E a 40 do primeiro tempo, Diego Souza de cabeça 2-1. Depois a 14 segundo tempo, Diego Souza também de cabeça após escanteio, fazendo 3-1. Público total na Arena Grêmio, 21.649 e a renda R$869 mil. Aqui a ficha técnica Grêmio 3, Guarani 1, em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Com a devida licença, então, do Gregory do CH, eu posso separar, então, gente? Vamos separar qual foi a melhor defesa do Kozlinski e qual foi a melhor defesa do Breno. Pode ser? Pode ser? Vocês topam? Ok? Então, vamos lá. Vamos ao Kozlinski. Lá, atenção, o Gilberto Sulfi pela ponta esquerda. Vamos lá, é o lance número 2. Eu tava no giro do placar, cara, e eu atropelei o Batista, entendeu? Não sei se deu para você pegar um pedacinho da primeira defesa do Kozlinski a 11 minutos. Vamos lá. Partiu o Grêmio, Bitelo, a paulada, Kozlinski! Vem de soco, tira! Depois uma vez mais,
ele tira, a bola tocou na perna do Kozlinski e de soco ele expulsa, tira a bola da área. Sim, houve o chute, o Kozlinski com os pés, ele pega, só que a bola sobe, depois ele dá o soco para isolar de vez. Vamos lá, outra do Kozlinski, a 23, é o lance 4. Lance 4, por favor. É uma cobrança de falta. Vamos lá, Batistão. Se prepara, toma posição para a batida. Zagueirada posicionada, 4 na barreira. Diego Souza partiu pé direito, mandou direto. Kozlinski. Atento, ligado, pega firme. A bola veio por baixo. Bom, vamos lá. Agora no segundo tempo, logo a 2 minutos, o Giovanni Augusto erra um passe lá na frente, arma um baita contra-ataque. Biel. O Biel pegou a bola e cruza para Elias, rapaz. Cara a cara, mas que defesaça. Oi, Batistão. É o lance 8. Lance 8, desculpa, é o lance 8. Sim, 1, 2, último, 3. Vem Bitelo, tocou para Biel no campo de ataque, levou a marcação do Rodrigo Andrade, entrou na área, rolou por dentro, olha o Grêmio, bola batida, defendeu Kozlinski. Kozlinski. Batida de dentro da área, Elias Manuel recebeu um presentaço, mas o Kozlinski fechou. Bom, 5 minutos depois, de novo Kozlinski, o Grêmio entra como quer do lado esquerdo, mas como quer? Fácil, tocando e tal, e aí tem um cruzamento. Foi uma defesa, ele tira no cruzamento, que seria o pior. Vamos lá, Batistão. É o lance 9, perdão, lance 9. Deixa eu apertar. 9, pum! Bitelo com o Nicolas, outra vez para Bitelo. Meteu o pé direito, cruzou, tira! Kozlinski! Com a mão direita, tira lá atrás. Defesa providencial. E a 34, segundo tempo, de novo Kozlinski. Somente as defesas de Kozlinski. Hoje estamos separando. Os nossos analistas vão escolher a melhor de um, melhor de outro, tá bom? Bitelo carrega, entra na área e bate a meia altura. 34, segundo, é o lance 12. Deixa eu apertar aqui. Lançamento, Bitelo tocou no campo de ataque. Entrou na área, levou pé direito, bateu! Kozlinski! Espalma, mandou pra fora! Pela linha de fundo, Bitelo! Oi, Zorzinho, tem que ter memória hoje, hein? Hoje eu vou forçar a memória de vocês, hein? Só do Kozlinski, qual foi a melhor defesa, Zorzinho? Atenção, melhor defesa, tá pensando... Olha, eu vou fazer o seguinte, CH, qual foi a melhor defesa do Kozlinski? Vamos retomar com o Gleger Zorzin, ex-goleiro do Guarani, do Corinthians, do Cruzeiro, do Vila Nova, do Náutico. Olha que o Zorzin também, ele pegou Edu. Pois não, CH? A melhor defesa do Kozlinski foi no início do segundo tempo. Naquela jogada que o Giovanni Augusto perdeu a bola e no contra-ataque ele fez um verdadeiro milagre. Um chute do Elias. Defesa, para mim, essa foi a defesa do jogo. Porque ali mataria a partida e ele pegou uma bola cara a cara. Para mim, essa é a defesa principal do Kozlinski. Muito bem. E a defesa foi essa, lance 8. Vem Bitelo, tocou para Biel no campo de ataque, levou a marcação do Rodrigo Andrade, entrou na área, rolou por dentro, olha o Grêmio, bola batida, defendeu Kozlinski! Kozlinski! Batida de dentro. Muito bem, agora vamos à melhor defesa do Breno, hein? Deixa eu pegar aqui do Breno, qual foi? Vamos lá. Atenção. Então, Zorzinho, eu já passei. Tem certeza que também se escolher essa do Kozlinski, né, Zorzinho? Não, eu ia assim, eu tava aqui batendo uma caixa com o Batistão aqui. Não, mas fez muito bem, fez muito bem. Exatamente, aí o chefe, né, aí tem que dar aquela atenção. Mas ó, o CH tá correto, pra mim essa do Kozlinski aí também foi a defesa do jogo. Vamos lá, vamos do Breno agora, hein? É o lance meia dúzia. Meia dúzia, 33, primeiro tempo, a do Júlio César. Cara, um contra-ataque. E o tal de Bruno José, mas dado com afeto, açúcar e ajeita do Júlio César. Sabe aquela bola pingando pra você encher a rede? O lance foi esse, ó. Bruno José dominou, entrou na área, lançou pra Júlio César, vai fazer pé direito, bateu, defendeu o Breno!
Breno se jogou contra o chute do Júlio César. Se contunde porque a bola bateu nas partes. Aliás, bons cruzamentos hoje desse menino aí, desse Bruno José, viu? Agora 28, segundo tempo, outra do Breno. Deixa eu ver, quem faz o cruzamento é o Diego Matheus. É lateral direito para lateral esquerda. Olha só, o lateral direito, Diogo Matheus cruza, e Matheus Pereira, que já tinha feito o gol, e aparece de primeira toca, mas no reflexo, Breno, aliás, hoje, repito, Matheus Pereira, que mais finalizou pelo Guarani. 28, segundo tempo em Batistão. É o lance 11, perdão. Iago dá um tapa nela, abriu para Diogo Matheus lá pela ponta direita, levou pro fundo, pé direito, levantou na área, vem o toque e defendeu o Breno. Matheus Pereira veio voando. Saiu não se sabe de onde, veio e tocou na bola. Que defesa! Milagre do Breno. Matheus Pereira. Matheus Pereira entrou que nem um golpe de capoeira e deu uma sapatada no reflexo, pegou o Breno. Vamos lá, 38, segundo tempo. Agora é o Bruno José que tenta. E o Breno mais uma vez em Batistão. Domina, vem pro jogo a batida. Breno chegou. Bruno José, uma pancada de longe. Breno conseguiu pegar. Pois é, Gleger Zorzin, Breno, goleiro do Grêmio. Dessas propostas, qual foi a melhor defesa dele? Foi aquela do Matheus Pereira, que o Batista falou que ele saiu não sei da onde ali, deu um salto de capoeira, né? E foi uma belíssima defesa, estava bem colocado. Para mim, aquela lá é a defesa do Breno, a defesa do jogo do Breno. Perfeitamente. Tem aquela do Júlio César cara a cara, tem essa do Matheus Pereira cara a cara e o chute do Bruno José. CH, você fica com qual a defesa do Breno? O lance do Júlio César, sabe por que eu fico? Ela talvez não tenha sido a mais difícil, eu acho que foi ótimo o voto do Gleger, mas o jogo estava 1-1. E se o Júlio faz o gol ali, o Guarani sairia na frente ou viraria o jogo. E ela foi espetacular também. Então eu fico com o lance do Júlio César, defesa do Breno. Verdade. Estava no primeiro tempo, seria o gol da virada do Guarani. Estava 1-1, hein? E o Júlio César tentou, o Breno fez essa defesa que o CH escolheu. Lance 6. Bruno José dominou, entrou na área, lançou para Júlio César, vai fazer pé direito, bateu, defendeu o Breno. Breno se jogou contra o chute do Júlio César. E o Gleger Zorzin escolheu essa do Breno a 28, segundo tempo já estava 3-1 do Matheus Pereira. Iago dá um tapa nela, abriu para Diogo Matheus lá pela ponta direita, levou pro fundo, pé direito, levantou na área, vem o toque e defendeu o Breno. Matheus Pereira veio voando. Portanto, senhores, hoje as defesas do jogo brilharam aí. O Maurício Kozlinski e o Breno. O Grêmio venceu 3-1. Daqui a pouco tem o gabarito jogador por jogador. Agora 19h07. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. E agora quero dar uma dica aqui para você que quer fazer um churrasco show de bola. Ou então, também para o seu dia a dia, né? Quero falar da Casa de Carnes Mites Bife. Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife você só encontra carnes frescas e de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas do dia da Mites Bife. Filé mignon extra limpo, R$ 92,90. Flat Iron Angus, R$ 79,90. Bife Ancho Angus, R$ 85,90. Bife Chorizo Angus, R$ 79,90. Promoção até enquanto durarem os estoques. Aceita todos os cartões. E a Mites Bife fica na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, bem ali na divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência. Denilson Alves está no mercado há mais de 20 anos e ele faz o seu churrasco. Você pode contratá-lo, ele leva o garçom, leva o churrasqueiro, todos os ingredientes e supervisiona. O seu churrasco será, nota 10. Mites Bife, tudo no capricho. Boletim do Derby 203. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brigo de Ouro. Dia 8 de maio, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. E mergulhando no fundo do baú. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimeCampinas.com.br. Sim, mergulhando no fundo do baú, 1951, Derby no Majestoso. Eram nomes diferentes, exóticos, mas naquele tempo se jogava há muito tempo no mesmo lugar. Ciasca, Bruninho e Salvador, Inglês, Pitico e Rodrigues, Noronha, Lelé, Isaldo, Moacir e Oliveira. Esse Oliveira aqui, ponta esquerda da ponte, pai de Careca, campeão brasileiro em 78 pelo Guarani, ele mesmo, hein? E o técnico da Macaca, José Guinelli, o argentino. O Guarani com Arlindo, Ebert e Edmundo, Geraldo, Santo Antônio e Aedo, Dorival, Geraldo dos Santos, China, Bota, Piolim e Perrucci. Olha, é o seguinte, esse jogo foi 1-0 para a Ponte, gol de Isaldo. Esse Isaldo ficaria muito famoso neste ano de 1951, quando a Ponte ganhou do Palmeiras por 3-1 no Majestoso. Os 3 gols dele de Isaldo, que veio do Paraná. Ponte 1, Guarani 0, gol de Isaldo, 1951. E Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Confira ofertas sensacionais. Cerveja Império Lata, 350ml, 2,35. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, 7,19. Água mineral Minalba, sem gás, 10 litros, 10,98. Água de coco quadrado, sabores, 200ml, 1,29. Ofertas válidas até dia 25 de abril. Iga Atacado também em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Beba com moderação. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90 e Aro 15 a partir de R$ 289,90. Promoção de abril, na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia, alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. ImpactoPrimeCampinas.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu? Pensou impacto. Gabarito do jogo. Sim, o gabarito do jogo. Vamos lá analisar jogador por jogador, mas antes, porém, o jogo em si, hein, Gleger? Grêmio 3-1, melhor no primeiro e segundo tempo. E qual é o conceito que você dá pro jogo? Eu gostei do jogo. Jogo bom, melhor o primeiro tempo. E pra você, CH? Jogo bom, melhor o primeiro tempo. Olha, na Série B, gol do Novo Horizontino, hein? O jogo é em Londrina, gol do Novo Horizontino. Londrina 0, Novo Horizontino 1. Maurício Kozlinski, ô Gleger, por tudo que a gente já comentou, ouviu as defesas dele, se teve culpa também em algum gol, né? Sorte, não teve assim bola que saiu na trave e tal, mas enfim, Kozlinski hoje eleito o craque do jogo. Sem culpa nos gols, o craque do jogo, conceito bom. CH, o lateral direito Diogo Matheus, é o seguinte, no primeiro gol, logo a 1 minuto, né? Dizem que ele também falhou. No segundo gol, falha dele, 40 primeiro tempo, e era um enorme contra-ataque, Diego Souza pimba de cabeça. 2-1. Porém, chegou a fazer bons cruzamentos. Aquela do Lucão do Break na cabeça dele, que única chance do Lucão do Break, né? Mas isolou o Lucão do Break. E esse cruzamento para o Matheus Pereira, que foi a grande defesa do Breno, a 28 segundo tempo, foi o cruzamento do Diogo Matheus. Bom, duas acertando, mas... né? Infelizmente errando em lances importantes que resultaram em gols do Grêmio, hein, CH? Os erros dele foram determinantes para a vitória do Grêmio também, né? Não foi só por causa dele, mas ele joga mais futebol do que jogou hoje. Hoje me parecia desatento e ansioso. Ruim o futebol dele hoje. Gleger, a dupla de zaga João Vitor e Derlan, vocês disseram aí que no primeiro gol, aliás, o Batista na narração, que João Vitor errou, né? Perdeu no pé de ferro. E Derlan, hoje no lugar do Ronaldo Alves, aliás, uma dupla não se comprometeu ou não, logo a 16 minutos levou o cartão amarelo Derlan numa briga, numa confusão, briga não, bate-boca com Diego Souza, né? E você faz a análise, você faz aí do João Vitor e Derlan. Olha, Edu, assim, se nós olharmos o jogo em si, né, as bolas dos gols, principalmente, né, dos 3 gols, não dá para credenciar a dupla de zaga. Eu acho que foi bem, né, diante do possível, claro. Mas é aquilo que a gente fala, né? Às vezes um erro de posicionamento, naquele segundo gol, que o Biel puxa ali por dentro, o zagueiro sai da linha para acompanhar e abre o espaço para o Diego. Então, mas são erros de posicionamento. Não que tenham participado efetivamente dos gols, mas tomou 3 gols, né? A linha de zaga. Conceito regular para os dois. Lateral esquerdo, Matheus Pereira, CH, ele fez o gol do Guarani. E teve 2 chances. Antes de fazer o gol, ele perdeu uma incrível cara a cara com o Breno, chutou para fora. E aquela que ele aparece batendo e a incrível defesa do Breno a 28 segundo tempo, no reflexo. Foi o que mais finalizou hoje, foi o lateral esquerdo, o Matheus Pereira, e o conceito dele. Pelo gol, foi o que se salvou, né, nos jogadores de linha. Gostei do futebol dele, pena que ele foi pouco acionado. Quase fez um segundo gol no segundo tempo. Gostei dele, é um regular / bom pro Matheus. Vamos ao Leandro Vilela, volante, segundo jogo dele. Leandro Vilela. Foi até 22 no segundo tempo, entrou o Índio, né? E você dizia, Osvorzinho, de que no gol terceiro do Grêmio, de cabeça Diego Souza, quem estava com o Diego Souza? Leandro Vilela, né? Exatamente. Mas não acompanhou e ele acabou fazendo o gol, o conceito dele, Osvorzinho. O primeiro jogo contra o Sport, né, a estreia do Vilela, foi eleito por nós o craque do jogo. Mas hoje eu não gostei. Hoje foi mal posicionado, apareceu pouco à frente, muitos erros de passe, muitos erros de passe. Aliás, o meio de campo inteiro do Guarani hoje
foi assim, de 10 passes erraram 8, né? Num contexto de porcentagem. Então, eu não gostei do Vilela hoje, conceito ruim para ele, Edu. CH, Rodrigo Andrade, você sabe que ele foi amarelado mais uma vez, já falo do número dele aqui. Ele participa do gol, né? Porque o Bruno José cruza e o Rodrigo Andrade bate, o goleiro defende, no rebote Matheus Pereira pega e faz 1-1. E você sabe que o Rodrigo Andrade, que o cartão amarelo que ele levou hoje, foi o primeiro da Série B. Mas é o 16º cartão amarelo que o Rodrigo toma em 51 jogos. 16 cartões amarelos e 2 vermelhos. Vamos lá, Rodrigo Andrade, como é que foi? Eu não gostei. Aliás, o meio campo do Guarani foi muito mal, né? Era um segredo da partida hoje. Falei antes da partida. Que o meio campo precisava jogar bem. Não jogou nem o Vilela, nem o Andrade, nem o Giovanni Augusto. Não gostei, errou muito, só quis jogar com a boca, futebol não jogou e ainda cansou. Ruim. Giovanni Andrade, o Gregor, levou amarelo, o terceiro, não joga contra o Criciúma. Giovanni Augusto, ele deixou o braço também, né? Ele poderia pegar, né? Se não tivesse esticado tanto o braço à mão, não teria arrumado aquela confusão. E foi ele que, errando o passe, a 2 minutos aí do segundo tempo, né? Armou um baita contra-ataque, mas o Kozlinski acabou fazendo a grande defesa aí do Elias cara a cara. E aí, Giovanni Augusto, como é que foi? Hoje foi muito mal. Nem bola parada, né? Que ele vai muito bem. Foi mal. Não gostei do Giovanni Augusto hoje. O jogador tem, às vezes, inclusive ele é o capitão do time, né? Tem que chamar a responsabilidade, pô. Querer a bola toda hora. E aparentemente, ele estava querendo se desfazer da bola. A bola chegava e ele não conseguia evoluir. Para frente nunca, sempre para o lado e para trás. Todas as vezes que tentou uma jogada um pouco mais aguda, errou. Não gostei, conceito ruim. Bruno José, atacante que veio do Cruzeiro, CH. Hoje ele teve 3 lances, participou de 3 assistências. Uma 16 do primeiro tempo, o Matheus Pereira perdeu, foi incrível o cruzamento dele. Aliás, ele fez um belo lado esquerdo aí com o Matheus Pereira, né? Então, Bruno José, esse cruzamento aqui a 16 minutos, Matheus Pereira perdeu. Teve no lance do gol do Matheus Pereira, o cruzamento é dele também, participa do gol. E teve também um cruzamento, aquela para o Júlio César, incrível que ele perdeu, você até comentou no intervalo. Cara a cara, Júlio César perdeu, o cruzamento de Bruno José, jogou o tempo todo e como é que ele foi? Olha, Edu, se ele tivesse mantido a regularidade no primeiro tempo, eu votaria seguramente nele. Jogou muito bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo ele morreu fisicamente. Então vou dar um regular para ele, gostei do primeiro tempo. Lucão do break, o que aconteceu, Jorginho? Você falou, Batista, você por acaso falou o nome do Lucão do break? Foi só você ter falado, era final do primeiro tempo. Ele quis dar uma bicicleta aí, deu uma cacetada na cara do Jeromel, tá? E uma de cabeça que ele cruzou, até você falou assim, a bola bateu nele. É diferente. O Diego Souza ganha 600 mil por mês e fez 2 de cabeça. Olha o Lucão do break aí, a bola bateu nele, não ele concluiu a bola pro gol. E aí, Jorginho? É verdade. Você vê um atacante, você tem aí os minutos quando ele saiu? Tem que. Ele saiu a 22 do segundo tempo, entrou o Nicolas Careca. Exatamente, então ele jogou o primeiro tempo e 22 minutos do segundo tempo, e nós vimos 2 lances do Lucão. Um que ele quase arrancou o pescoço do Jeromel, e o outro que era uma testada, ele subiu, era só ele botar na rede. O que ele fez? Ficou preocupado lá com o Bruno Alves, que estava marcando, e a bola bateu no ombro, na cabeça e saiu para fora. Então, muito mal. Para mim, o conceito do Lucão do break foi o pior em campo, tá? Conceito péssimo. Júlio César, CH, foi também até 22 do segundo tempo, entrou o Iago, Júlio César perdeu um gol incrível, seria o gol da virada, 33 do primeiro tempo, e o conceito dele? Ele, além de ter sido uma figura decorativa no jogo todo, ele perdeu um gol que poderia ter mudado o curso da partida. Não gostei. Conceito ruim. Muito bem, e eu encerro com você, CH, Daniel Paulista, se você quer falar alguma coisa dos que entraram, Lucas Ramon, Índio, Marcinho, Nicolas Careca, Iago, e vamos para o Daniel Paulista por aquilo que ele armou, por aquilo que ele mexeu hoje, como é que ele foi? No primeiro tempo o time dele respondeu ao comando dele, o Guarani fez um bom primeiro tempo, mas segundo tempo o time morreu fisicamente e as trocas que ele fez não funcionaram.
a maneira que o time está se portando em campo, não é? Em alguns momentos o time não reage ao comando dele. Alguns momentos reage. O time está em construção, aquela coisa toda, só que a pressão vai aumentando para cima dele. Eu não acho que ele teve culpa, mas na guerra estratégica de execução, o time dele tomou contra-ataque o jogo todo. Mas o principal problema do time dele hoje, não há dúvida, foi no segundo tempo o aspecto físico. Então ele não tem total culpa, mas ele tem que dar um jeito de melhorar esse time, porque do jeito que está, ele tem partidas importantes agora, Criciúma, Náutico, depois tem o Derby. Então ele tem que tratar de dar um jeito de melhorar esse time. Jogou até razoavelmente bem o primeiro tempo. Então o conceito dele hoje é regular / ruim, Edu. Um abraço, viu, CH? Até a próxima. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Se Deus quiser. Oi, Zorzinho, vamos lá. A sua análise do Daniel Paulista. Eu acho que o primeiro tempo, a estratégia foi legal, apesar de ter tomado o gol no comecinho do jogo ali, o Guarani jogou bem, né? Faltou o problema, né, Edu? É que, você vê, eu tava falando isso, né? Aí você olha pro banco do Grêmio, tem Diogo Barbosa, tem o Benítez, tem o Gabriel Silva, o Janderson, Ricardinho, Elias Manuel, né? Thiago Santos, olha o banco do Grêmio. E aí dá uma olhadinha pro banco do Guarani, fica difícil, né? Poucas opções. Ele tem o Lucas Ramon, que perdeu um gol embaixo do gol ali, cabeceou a bola para fora, acho que ela chegou a triscar na trave. Tem o Índio, que entrou hoje tropeçando na bola, né? O Marcinho, que ainda está fora de ritmo. O Nicolas Careca, que para mim foi o melhor ali, entrou, se movimentou, tentou alguma coisa. O Iago também não fez absoluto. Então, quer dizer, as opções são ruins, né? Mas toda vez que o Daniel Paulista tenta uma mexida, e principalmente quando o Guarani está perdendo, ele se atrapalha. Ele não consegue mudar a história do jogo. Quantas vezes nós aqui já, o Daniel quase um ano já no cargo, e assim, e várias vezes, inúmeras vezes, eu elogiei ele, a estratégia de jogo bem definida, né? Você vai lá vencendo um jogo importante, jogando em casa ou jogando fora, mas o Guarani numa situação ruim, dentro do jogo, ele não consegue reverter, é muito difícil. Então, por esse aspecto, eu acho, foi pro vestiário, perdendo de 2-1, né, pô, tenta alguma coisa, pô, faz uma mudança, troca uma peça ou outra. Não, ele voltou com o mesmo time e o Guarani não conseguiu empatar e acabou tomando o terceiro, poderia ter tomado o quarto, o quinto e o sexto, se não fosse o seu goleiro. Então hoje eu não gostei do Daniel Paulista e repito, hein, já disse isso, perguntado pelo Carlos Batista na transmissão, se ele está balançando no cargo. Está balançando? Pô, todo treinador no futebol brasileiro está balançando no cargo, tá? Todos! E o Daniel Paulista não é diferente, mas eu não demitiria o treinador. Manteria o Daniel, acho que ele tem capacidade para fazer esse time jogar. Hoje, o conceito dele é ruim, Edu. Um abraço, Zorzinho. Um abraço, Edu. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, estamos já encerrando? Não? Eu volto já. Agora são 19h27. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Eisenbach 350 ml, 2,99 para cliente Taquaral mais. Filé mignon peça a vácuo, 74,98 kg. Suco Express caju e maracujá 2 litros, 14,99. Ofertas válidas até 27 de abril. Compre online, é ágil e seguro. Supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, o único
bom como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Carlos Batista. Bem, é o seguinte, quero falar com você sobre a Angeltour. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? Sim, isso é possível. A Angeltour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. Mensalidades a partir de R$ 1.799, com tudo isso que eu falei incluso. É só abastecer e pagar a mensalidade. Praticamente todos os modelos de carros disponíveis para você, desde o mais simples até o carro de alto luxo. Reduz o seu custo, tá todo mundo reduzindo o custo. Nas empresas, na vida pessoal, tá todo mundo fazendo aí a redução de custo. Você também pode fazer a redução de custo alugando o carro. Ou então, se você aí na sua empresa tem uma frota e está pagando muito caro, você também pode fazer uma redução tendo os mesmos carros ou equivalente por um preço menor. É o seguinte, a Angeltour é referência em Campinas e região, portanto, você pode confiar. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Alugue onde desejar, em qualquer lugar do Brasil. Faça contato, faça sua cotação pelo WhatsApp e informe que escutou a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes para obter o seu desconto especial. Então anote aí, 95321 5444. Anotou? 95321 5444. O telefone fixo é o 2512-3333. 2512-3333. Diga que ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes. Angeltour.com.br. Eu repito, carro por assinatura, com mensalidades. É o que está mandando no momento. Carro por assinatura, a partir de R$ 1.799. Tem lojas em todo o Brasil, aqui em Campinas, na Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, São Paulo, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Angeltour. Bandeirantes. Edu Pinheiro. Nós estamos indo embora, gente. Muito obrigado a todos que participaram. Grêmio 3, Guarani 1. Obrigado à nossa equipe técnica, em nome do Gil Kleber, nosso grande comandante aqui. Meus amigos, eu volto no sábado, em 3 da tarde, no Concentração do Jogo da Ponte e CRV, tá bom? Então, se Deus quiser, hein, no sábado eu volto! Se Deus quiser. Rádio Bandeirantes de São Paulo, ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz, ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora.
Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Safra Financeira. Na Safra Financeira, seu FGTS é dinheiro na mão. 7h34, muito boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quinta-feira, dia 21 de abril. Linda. Não, calma, isso é só amanhã. Hoje é quinta-feira. Pô. Não, você podia ter botado isso ontem, porque ontem foi quarta-feira, coisa linda para muita gente, então. Mas ou amanhã, que é sexta-feira, coisa linda.